uma candidata minha. Isso às vezes me espanta quando eu vejo acontecer. Podia estar roubando, podia estar matando, mas tô aqui trabalhando com o chapéuzinho. Ei, moço, ninguém gosta de ser chamado assim. Reclama muito e ela começa a puxar os outros. Porque ela quer ir embora, mas não quer ir sozinha. Entendeu? Então isso acontece muito, de querer desistir. Consegue fazer esse dólar sair daí e vir pra Curitiba, de registro pra Curitiba? Aí eu vou puxar aqui a vaia. Tanto é que nessa vida eu saí de um cara, de um fudido que não sabia nada. Hoje em dia eu sou bartender, eu sou garçom, eu sou sommelier, eu sou... dá pra fazer um pool attendant de alta qualidade. Por exemplo, uma lei no iate de luxo, nunca diga não. Um super iate de luxo, não pode dizer não. Imagina chega um passageiro pra você. Oi, bom dia, tudo bem? Isso em inglês, né? Good morning, how are you? Good. Ah, tudo bem. Que hora que passa o golfinho? Passageiro puto, porque na cabine não tinha micro-ondas e fogão. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Portsidecast. Hoje nós estamos aqui com a presença do Odin, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele. Já teve experiência em companhias, navios grandes através da Portside e também foi conhecer um pouquinho dos super iates, que assim como chamamos algumas companhias que têm navios menores. Bom, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele. Espero que esse momento que a gente vai passar juntos aqui, vocês possam aprender um pouquinho com a experiência que ele teve. E aí, Odin, se apresenta pra galera. E aí, Luiz, tudo bom? Boa noite todo mundo aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão assistir, mas estamos aí. Meu nome é Odin Munhoz, na bordo, mais conhecido como Munhoz. É isso, né? Trabalhei de tudo um pouco aí nessa vida aí e estamos isso aí, o fechamento é nóis. Mentira. E aí, como que foi a tua experiência do ponto de vista do começo de tudo? Como é que você soube do trabalho a bordo dos navios? Minha história foi bem maluca, assim. Nunca fiz um curso de inglês, nunca fiz... Tinha mais ou menos uma faculdade, um curso técnico. Na época estava tendo a crise no Brasil, isso foi em 2000 e... Quando foi? 2016? 2015? Por aí. Que eu comecei a dizer por aí, mais ou menos. Aí teve uma crise, eu vendia docinho no busão, aplicava no tal do InfoJobs, aí achei uma vaguinha lá, animador. Eu sou animado, vou lá, né? Cheguei lá, não, tem a vaga assim, mas tem que falar francês, alemão, italiano. Então, mas vai ter um workshop aqui, vem aqui ver pra você entender o que é essa vida a bordo. Eu falei, vou ver que essa tal dessa vida a bordo aí, vamos ver como é que é. Fui no workshop, vi o Luiz me sancionou todas as minhas dúvidas, fui lá, vi mais ou menos como que era a vida a bordo, como que funcionava. É um mundo totalmente fora da curva do que eu já tinha visto, assim. Até hoje o povo me vê na rua aqui na cidade e fala, nossa, mas como que você foi parar no mar, não sei o que, viaja o mundo. Cara, é muito fora da curva, é um caminho muito específico. De registro para o mundo, né? Exato, e aí o Luiz me apresentou esse caminho, eu falei, cara, eu acho que eu quero isso. Na época eu não tinha um puto no bolso, desempregado, sabe como? Correndo atrás, vendendo a janta para pagar o almoço. E aí ele falou, é assim, assim, aí tem a entrevista, aí você faz isso aqui, assim e tal, e vai. Eu vou. Você me garantir que... Opa, cala a energia aqui. Não, voltou aí. Você me falar assim, é certo, porque no começo você fica meio com receio, mas será que é golpe, será que é venda de curso, será que é sistema de pirâmide, você fica receoso, mas eu botei fé nele, ele botou fé em mim, a gente foi correndo, fiz entrevista com eles, fiz entrevista com a agência, cara, quando eu vi, já tava indo no avião, voando pela primeira vez, chorando igual uma criança, que eu lembro, eu não vou voar. E, cara, muito foda, uma sensação incrível, uma experiência única, assim, Não é à toa que eu tô aí 8 anos nessa vida.
Pois é, faz um tempinho. Eu tava olhando ali, foi 2017 que a gente... 17, né? 17, 18, 2017 20, que a gente... 10, já 7 anos já nessa 7 anos, brincadeira. 7 anos aí já 7, quase 8 anos já. Nessa loucura. E é porque é loucura mesmo, né? A gente fala, mas não, a galera não para a bola, né? Mas, enfim, você vai contar a tua história, a galera... Espero que alguns aqui se identifiquem com as loucuras de cada um que a gente trouxer aqui no... mas eu meio variado as ideias. Sabe o que você me fez lembrar uma coisa? Hoje a gente também faz workshops online, né? Não tem mais o presencial como a gente fazia antes. A gente até reformulou o nosso processo seletivo. Sim. Até para poder instruir, porque a gente entende assim, o workshop, querendo ou não, ele faz com que a pessoa tenha uma visão panorâmica do que é o trabalho a bordo antes de tomar a decisão. Porque uma coisa é você escutar na rádio crua, outra coisa é você escutar da sua agência que está ali fazendo o processo com vocês. Então, assim, você me fez lembrar quando você falou assim, havia vaga de animador, fui lá aplicar. E chega muita gente, às vezes, pra gente e fala assim, eu quero aplicar para vaga de animador porque eu sou animadão. Aí você teve um choque de realidade no workshop de que, pô, para eu estar nessa posição, eu tenho que seguir nessa risca aqui. Aí foi onde a gente foi criar alternativas, né? Quando eu fui lapidado, diga-se de passagem. Deu uma lapidada ali no workshop. E você achou difícil o teu processo seletivo? Não, eu achei que ia ser um negócio de todo mundo. Como eu te falei, eu não sabia inglês, tinha nada na época, eu era viciado em Game of Thrones. Aí eu comecei a estudar Game of Thrones, eu assistia episódio com a legenda em inglês, aí depois eu assistia, tipo, dublado com a legenda em inglês, depois eu assistia em inglês, depois eu tentava entender o que eles estavam falando. Eu acho que, até brinco muito nisso quando eu falo que foram meus melhores professores, porque todos os atores dessa série são de vários lugares do mundo. Tem o cara Sidney Forel, que é um francês, aí tem o outro da Inglaterra e tal. E quando você vai no inglês real, no inglês falado, é um choque da realidade, que você chega lá, você acha que a pessoa vai falar assim, what is your name? My friend, vai chegar um dia e falar, what's your name? Tipo, cara, você tem que ir no feeling, entendeu? Então, assim, fui nervoso, achando que não ia dar conta, mas cheguei, foi tranquilo na entrevista. Aí eu fiz uma entrevista com o Luiz, que ele foi assim, aquele choque de gelo, que quando você não fala, você tem medo de falar. Você acha que você vai falar hello, você vai falar... Você acha que você não vai sair o que você quer. E aí o Luiz me deu aquele choque da realidade, né? Eu fiz uma entrevista com a agência, depois fiz uma entrevista lá com o pessoal da Itália e tal. Passei em tudo, ele dá as conselhos, as dicas, cara, é bem intuitivo, assim, ó, o Luiz, ele passa o caminho pra você, ó, você vai passar por esse caminho, aquele caminho tem um buraco, aqui tem uma pedra, você só segue, não tem segredo, você vai aprender o Tri-Bucket System, por exemplo, quem trabalha aí em rede de fast food no Brasil conhece o Bucket System, o que é? É o famoso lá, a água com cloro, a água gelada para limpar e a água com sabão morna, entendeu? E aí no navio a gente tem isso também, só que com definição de cores, de balde, etc. Então, assim, muitos detalhezinhos que você acha, eu vou lá para limpar a mesa. Não, filho, você vai fazer muito mais coisa, entendeu? É bem corrido, mas com esse choque que eu dei, assim, né, na entrevista foi até tranquilo, assim. Aí no curso também eu achei, meu Deus, é um Enem. Não, cara, é um negócio bem intuitivo, assim, ó, ele vai passar, ó, eles vão falar sobre isso, isso, você tem que saber isso, chegar lá é isso mesmo, não tem erro. Você tem que querer também, não é só, eu vou lá. Não, você tem que querer muito. Você é de uma época que tinha o curso presencial da Costa, né, que era o RFE, que é o Red for Excellence, que aí a pessoa passava uma semana lá no nosso escritório fazendo um curso preparatório que era promovido pela própria companhia, isso só para os aprovados. Hoje já não tem, até assim para o pessoal entender, né? Eu tô explicando isso porque às vezes está escutando hoje isso, nossa, mas eu não passei assim. Cada companhia tem um jeito de fazer. Hoje em dia, a maioria das companhias tem uma plataforma online que o pessoal cursa online, não tem esse desprendimento no ao vivo que nem a gente tinha de uma semana lá com camiseta branca, calça social, arrumadinho, Nossa, né? Tirar a barba, ai que triste. Tá sem barba, né? Hoje tá mais tranquilo. Nossa, tranquilo, sem barba, sem tatuagem, sem piercing, sem brinco, assim, você tinha que ser modelo da companhia. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que saber fazer o trampo, é isso, saber inglês e tal. E você foi a tua primeira aprovação, eu lembro que foi para F&B Attendant, né? Que foi a posição que você foi. Foi que até... F&B Attendant, para quem não conhece, é a mesma coisa que o Snack Steward em algumas companhias ou Buffet Boy, que é trabalhar no buffet.
E você teve promoções quando você fez lá um contrato na Costa? Você chegou a ter promoções? Como é que foi? Então, comigo foi um negócio bem legal que aconteceu, que foi assim, quando eu entrei lá, eles tinham acabado de unificar. Eles tinham pegado o Snack Stewart, o Coffee Station, lá, todo mundo que tinha suas funções, eles unificaram. Para muita gente foi bom, para muita gente foi ruim, porque eles queriam fazer assim, igual no sistema já tem. Por exemplo, você entra no McDonald's, hoje em dia você é chapeiro, amanhã você é milkshake, no outro dia você já tá no caixa, entendeu? Você tem uma rotação, entendeu? Para você aprender de tudo um pouco. E um dia você acaba virando gerente, porque você já sabe como tudo funciona. Então todo mundo tem chance de crescer e evoluir. No navio é bem parecido. Porque eu cheguei a fazer uns trabalhos para poder entender mais ou menos esse mundo, né? Por isso que eu dei eles como exemplo. Então, eu lá, é bem assim, eles unificaram, daí quando eu entrei, eu achei que, sei lá, eu ia fazer uma coisa só. Ah, essa posição faz isso e pronto. E não, você faz de tudo um pouco. Então, aconteceu um caso interessante, inclusive numa promoção que foi assim, Luiz. Eu entrei como F&B, e aí a gente tem as estações do buffet. Buffet é assim, 200 metros de buffet. Cada um num cantinho limpando ali os pratos, limpando a mesa. Só que assim, eu tenho meu jeito. Eu sou, querendo ou não, no inglês eu tenho esse jeito meio dado, meio. Aí eu vim, aí chegava, oi, meio maluco, queria aprender as línguas, ficava ouvindo eles falar, buongiorno, buongiorno. Daí, tipo, eu não sabia. Aconteceu várias coisas, mas uma vez eu tava atendendo, colocando uns copos na coisa, o copo caiu, caiu, peguei no ar assim, aí veio uma senhorinha assim, burro, deu um burro. Ignorei, né? Aí ela ficou olhando com a cara pra mim assim, cocaína. Ixi, que negócio é esse? Cocaína, que é isso? Me xinga, né? Que é droga? Onde que eu tô? Onde que o Luiz me enfiou? Aí eu fiquei com isso na cabeça e perguntei pra amiga, que é burro? É manteiga, Munhoz. Manteiga? Mas ela veio falar que cocaína, é colherzinha de chá. Eu falei, meu senhor. Então quando ela falou da biqueira, não era o que eu pensei, não. Ela falou, biqueira, é copo. Deu, putz. É outro tipo de biqueira. Não, eu falei, nossa, como a Europa evoluída, né? O povo já vem, eu, caramba, não me enfiei. E aí, cara, foi isso, fui aprendendo dia a dia, daí o que acontecia? Eu chegava nos passageiros, buongiorno, tutto bene, eu fui aprendendo uns pouquinho, e aí eu ganhava gorjeta. Eu achava isso normal. Só que daí eu fui ver que no buffet ganhar gorjeta não é normal. Um dia o Matt me pegou e me levou pro primeiro metro e aí falaram assim, estamos dizendo aqui que você tá pedindo gorjeta, pedindo dinheiro para passageiro. Você passava o quê? Podia estar roubando, podia estar matando, mas tô aqui trabalhando com o chapéuzinho. Então, daí, tipo assim, o que aconteceu? Os outros vinham ganhando dinheiro e achavam que alguma coisa estava errada, porque não pode ser uma pessoa no buffet ganhar dinheiro. E aí os caras vieram dar comida de rabo. Não, tá errado, você não pode pedir, você sabe que não pode ver, mas não tô pedindo, o passageiro tá dando o que quer. E aí o médico começou a colocar em estação diferente, eles começaram a perceber que o passageiro ia atrás de mim. Cadê o Munhoz? Ah, ele tá lá no fundo, vou lá comer com ele. Por quê? Porque muita gente vinha, assim, meu serviço é limpar o prato. Vinha aqui, licença, limpava, tirava e saía. Eu não, eu chegava, bom dia, tudo bem, boa tarde, tá tudo bem, posso tirar? Eu aprendi tudo isso na língua deles, tudo bem, buongiorno, posso portare via, finito, e assim, aprendendo naquele jeito, perguntando, tinha sempre um passageiro, brasiliano, eu falo brasileiro, e aí eu aprendi uma coisa com eles, entendeu? E aí chegou um dia que o maître viu o passageiro me dando gorjeta, e aí eu fiquei meio assim, falei, putz, aí o passageiro falou assim, o que aconteceu? Né? O passageiro falou, o que aconteceu? Eu falei, não, é que eles estão achando que eu tô pedindo. Não, aí chamou o Matt lá, o cara, falar pro seu cara, o napolitano, desse tamanho, assim, com 7 pratos empilhados, olhou assim, mas deu uma mijada no Matt, falando que tinha que ser todo mundo, pelo menos a metade do que eu era naquele momento ali, porque eu vinha, eu agradava, eu tratava eles bem, e o povo era tudo muito bravo, muito sério, estresse do dia a dia, né? Trabalho com o público, então você tem que gostar, como eu gostava. E aí o Matt viu que de fato eu tava ganhando. Daí eles me levaram no primeiro Matt de novo, amanhã você começa na pizzaria. Deu, oi? Então amanhã você vai na pizzaria e a gente vai fazer um teste com você. Então de F&B, nesse mesmo primeiro contrato que diz que não pode ter grow, que fala que é subir de cargo, nesse primeiro contrato eu já subi para System Waiter, que fala que daí na pizzaria você faz o trabalho de tudo. Você pega o pedido, você entrega o pedido, você atende, você cuida, você mantém e, querendo ou não, a gorjeta acaba até vindo mais, né? Porque né, você tá... Chega a ser mais personalizado, né? Mais direto. Isso. Não é um montante de gente no buffet, como Exato. de 200 metros, onde tem rotatividade muito grande, muito alta. Exato. Você num dia você atende 3 mil pessoas. Você não vai saber o nome de todo mundo. Você começa a reconhecer no fim do cruzeiro por face. Quando você começa a lembrar das pessoas, já acabou o cruzeiro. Aí já começa outro. Mais 5 mil pessoas pra você decorar. Não tem como. Eu vou até aproveitar
uma coisa que você falou, que assim, a gente às vezes pensa que não, mas eu trabalhei com uma pessoa, jamais falaria nomes aqui, obviamente, mas eu trabalhei com uma pessoa que ela chorava no final de cada turno do jantar, no final do cruzeiro, ela chorava para ver se ela conseguia gorjeta, e pior que ela ganhava muita gorjeta. Então, Não, assim, acontece. a gente acha que não, então, assim, a companhia, ela fica de olho, porque sabe-se que tem pessoas que, às vezes, tem esse tipo de predisposição que não é Sim, de encontro com os valores da empresa. Eu acho que exato. o passageiro, ele pode te dar uma gorjeta desde que você não a solicite. E a gente sabe que Sim. tem essas situações. Então, assim, por isso que você foi intimado ali, porque, como assim, Não, né? No buffet, Não. recebendo a gorjeta? Tem os que contam história triste. Ah, uma cabana, eu moro, 7 filhos, né? Entendeu? É igual aquele E joga episódio do historinha. Pica-Pau, né? Coloca a carteira assim com a foto da família inteira. Você já podia estar ali Aí puxa a com a barriga pra família. baixo, a barriga. Toca a carinha assim. Aí, entendeu? E não pode, esse negócio da mãozinha aqui só vem em filme. Isso não existe lá, não, cara. Você faz isso, aqui, ó, vapo. Isso é explicitamente tá dizendo que você tá pedindo, entendeu? No máximo que você pode fazer é um tchau. Tchau. E aí me conta mais, você teve a promoção para pizzaria no primeiro contrato. Isso, E no aí primeiro depois? contrato eu mudei pra pizzaria. E aí na pizzaria, eu terminei o contrato na pizzaria, aí depois eu voltei, isso foi no Fabulosa, aí eu voltei acho que no Fascinosa no ano seguinte. E eram os mesmos supervisores, entendeu? Eram os mesmos mesmo pessoal, assim, que eu conheci lá, eles trocaram, né? Porque eles faziam rotação e me rotou junto. E aí eles me botaram na pizzaria direto. Daí lá eu conheci muita gente, nessa época eu conheci o Lima, que é um amigo que hoje trabalha no bar também, que igual eu, tá em outras empresas. Eu conheci muita gente, muita gente. A gente tem um grupo nessa época, dos primeiros brasileiros, Legal. que a gente era em 20 que embarcou junto. E a gente fez tipo, uma promessa assim, vamos terminar o contrato junto, vamos terminar, porque sim, que às vezes você vai, o que acontece, um problema assim entre brasileiros, você entra muito brasileiro, sempre tem aquela pessoa mais negativa que reclama muito e ela começa a puxar os outros, porque ela quer ir embora, mas não quer ir sozinha, entendeu? Então isso acontece muito, de querer desistir, e aí tipo assim, entra 20 pessoas, quando dá o fim do contrato, tá eu mais duas, entendeu? O resto Só se você for, né? Esse negócio. entendeu? Quando vem e desembarca de bonde, assim, é um negócio que fica feio pra gente como brasileiro, entendeu? Eu tive que fazer muito meu nome. Isso, assim, é só um pequeno resumo. Lá, quando eu cheguei, eu tinha que, olha, dar o sangue pra mostrar, não, eu vim pra trabalhar, eu vim pra fazer dinheiro, eu vim pra poder fazer um futuro, entendeu? Ao ponto de chegar uns indianos, assim, e falar assim, mas você trabalha, né? Mas você é brasileiro, assim, porque tem uns que tem essa visão ruim, por causa de Sim. outras pessoas que às Tem vezes muita gente que queima filme a bordo. Tem muita isso. gente. Vai, Tem nossa, muita tem uma gente. vez um cara que foi, ele ficou 3 dias dando rolê no navio, aproveitando piscina, fazendo isso e aquilo. E aí, quando procuraram, mas cadê tal pessoa que embarcou? Tava lá, não, porque ontem. Aí, sabe o que o cara fez? Ele foi pro jantar de passageiro. Camarada, cara de pai falou, mas quem é você? Mas cadê seu cartão? Né? Olhou o cartão de crudo, eu que porra é essa? Aí não, rodou, cara, rodou. O cara acho que foi processado, levou, sei lá que diante que deu, mas não, porque na cabeça do cara, vim aqui querendo dar uma desperta, e aí isso picha quem quer trabalhar, entendeu? Isso que é Olha, zoado. você vai falando assim, vai me passando um filme de quando eu trabalhava a bordo. Se você falar, o cara foi pro jantar do passageiro sendo tripulante com 3 dias de bordo. Eu não Pois falaria, é. obviamente, jamais vou citar nomes aqui, porque tem uma galera que ainda tem até ali nas redes, né? Uhum. Cara, o cara teve audácia no final do contrato de tava tão pé da vida assim que ele simplesmente sentou lá no buffet assim, acendeu um cigarro e ficou fumando. E tipo, cruzou a perna, pegou a bebida e começou, tipo, as pessoas, elas, sei lá, o que acontece na cabeça de algumas, Não, dá um que, pane, sei já que lá. quer se queimar, se queima com Com louvor, né? vontade, com gosto. Né? É. É chato isso, mas a gente sabe que, assim, que bom que tem pessoas, e eu posso falar porque eu acompanhei a tua evolução nesses anos, até a gente vai falar sobre outras coisas que a gente depois teve mais contatos juntos. Sim. E assim, quando a gente vê que a pessoa tá ali, tá fazendo o esforço dela, as portas vão se abrindo, né? Sim. E que bom que você não foi na leva dos que vamos todo mundo junto embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que bom que você Não, representou. eu era do contra, batia no peito e falava, não, eu vim pra ficar. E aí quem ia, falei, ó,
eu lembro que fiz dois amigos nessa época que a gente marcou, que um é de Curitiba, ainda não vou citar nomes, porque né, eu não sei se eu poderia citar o nome deles, mas é um casal que marcou, a meta deles era casar. E aí tinha um outro que ele entrou na Gale, que o menino, a meta dele era juntar um dinheirinho para arrumar um pé de meia da casa com a mulher e com o filho. Beleza. Eu tava ali pela minha mãe, pelas minhas cachorras, pelo que tá comigo para trás, né? Eu Uhum. pensei assim, tá? Daí a gente conversou, teve essa conversa. Daí lá uma hora, cara, acho que eu vou parar, não aguento mais. Daí a gente jogava na cara, e a sua filha? E a tua casa? Pô, verdade, meus. Não, verdade, não, vou ficar, vou aguentar. Aí o outro, não, acho que eu vou descer. Mas e o casamento de vocês? E o futuro de vocês? Cadê? Não, eu vou ficar, vou ficar. Vou... Cara, a gente ia se puxando, um puxando o outro, assim, daí a gente foi até o final. A gente viu muita gente entrar e sair e a gente foi até o final, porque a gente foi se cobrando. Eu, um momento, chegava, nossa, cara, não Que aguento. legal. Pô, Munhoz, e sua família, Corrente cara? do Então, bem aí, né? não, Porque a sim, gente sabe que tem uma galera negativa a bordo, assim, sim, né? Então, sim. quer dizer, em todo E, lugar tem, né? em tudo, não é na borda, é na vida. A gente fala, porque tinha assim, tinha. Não, seres humanos. Eu conheci muito, sabe, italiano, gente boa, francês cheiroso, não, brincadeira. Mas o pessoal fala esses estereótipos de pessoas, cara, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Você chega quando você tá a bordo, você vê que isso não existe, cara. Seres humanos tem, pô, nossa, que conhecido alemão, gente boa, que ri, que brinca, que não é aquela coisa que a gente pensa que, sabe? É Kackenhaus. Não, não é assim. É Tem de tipo. tudo. Então, isso é muito legal você ter E, esse lado também. e qual foi a tua próxima promoção? Já nesse mesmo contrato ou só Então, foi aí eu no próximo? finalizei esse contrato, daí eles falando que eu ia fazer um treininho no próximo para poder subir de cargo de fato, né? Porque eu estava exercendo uma posição, eu estava ganhando por ela, mas eu não estava ainda apurado no sistema. Então ele estava lá, tipo assim, você pensa, não dá para ganhar grow no primeiro contrato. Dá. Se o primeiro médico quer, ele é a lei do navio no restaurante. Se ele quer, eu quero esse cara amanhã de supervisor. Ele põe. Entendeu? Porque, tipo, se ele vê que eu tenho. Porque assim, é difícil você impor uma personalidade no currículo, você pôr um trabalho no currículo, entendeu? Você É pôr no uma dia a dia, né? aproximação. É no dia a dia, eu tenho muito dessa leitura corporal. Eu sei quando, por exemplo, eu tô incomodando ou não, ou se a pessoa tá querendo alguma coisa, só de olhar eu já sei. Tem gente que não consegue ter isso, sabe? É uma coisa, acho que, sei lá, é da vida, de criação mesmo, de experiência. Então, nisso, eu fui na pizzaria, eles viram que tava legal, eles já queriam me pôr no restaurante. Então, no meu segundo contrato, tá dando uns blackout de luz aqui. Não paguei a conta. Tô de férias, pô. E assim, no segundo contrato eu já voltei direto na pizzaria e da pizzaria eu já fui pro Lacarte no café da manhã. Como assistem waiter, começar a carregar as bandejas, entender como que era a rotação do restaurante, porque você viu o buffet é uma coisa, no Lacarte é outra, Muda totalmente. é você pegar uma fábrica de doce para uma fábrica de carro, muda tudo, cara, a logística, os equipamentos, a forma de trabalhar, A muda bandeja tudo, tudo, tudo. pequenininha. Nossa, eu tenho as fotos até hoje, qualquer coisa eu te mando depois isso. Uma foto Manda de que eu eu coloco segurando aqui. uns 14 pratos, assim, pode 6. Opa, meus passageiros é prioridade, tome 14 no meu canto. É Tome o por que dá no segurança. lombinho. Não, a É. segurança era 4 padas de passo, eu levava 8. Não tinha como. Meu, 300 metros de. Ó, falar pra você, eu tinha o celularzinho que marca, né, os passos. É a média de 25 km por dia. Andando fácil, Já indo é pra um lá e bom pra cá. cardio, né? Nossa senhora, quem é crossfit paga pra correr na rua, vá trabalhar a bordo, filho. Você vai ganhar dinheiro pra correr. Mas assim, Bom exemplo. momentos e momentos, entendeu? Eu corria, porque eu queria atender bem, eu queria, porque daí no final do dia aqui, ó, o passageiro tá feliz, eu tô feliz. Entendeu? Aí você quer Sim. fazer o trabalho, vou fazer CLTzão, assim, vou trabalhar e vou ganhar no final do mês. Pô, é seu, cara. Mas você vai ganhar menos. É Sim. produtividade, você ganha pelo que você faz. Isso porque eu dançava, eu cantava, eu era assim, meio porra louca, assim, o médico, mas pega o microfone, o quê? Finge que você tá cantando, eu. Nossa, minha! Botava música italiana lá, eu fingi que tava cantando. Nisso eu conheci Sim. brasileiro, gente da minha cidade. Não é o Dinho ali? Quando foi ver, pai de amigo meu. Até hoje eu vejo pra eles, ele vê. Eu peguei na época que eu tinha a bandeira do Brasil, introduzi a cultura da bandeira do Brasil, assim, no restaurante, eu jogava bandeira, assim. Isso já trabalhava no restaurante, né? Eu já tinha mudado de cargo de novo. Jogava bandeira assim, cantava, eu sou brasileiro. E os italianos, os filipinos, ninguém entendendo nada, assim. O restaurante rugindo igual um leão, assim. E aí gostei. E aí o Mestre Sintam me a chamou. vibe, né? O importante Não, é aí o sentir Mestre a me vibe, chamou. né? Nossa, o Mestre me chamou. Aí eu, fudeu, fiz merda. Chegou lá, o que foi aquilo ontem? Deu uma música assim, brasileiro, conhece, meio de futebol.
Mas più bello questo, tipo, muito bom, gostei, faz mais. Virou cargo. Disso já me botaram numa estação perto do palco, já me deram os passageiros, uma estação maior, assim, foi indo automático. Então, nisso do café da manhã eu já fui para almoço, do almoço eu fui para janta, no segundo contrato eu já tava de assistant waiter, que é o runner que fala, o Sim. boy, né? Cada um tem o seu boy, o waiter tem o garçom e tem o seu boy. Algumas companhias vai chamar de F&B Server, Assistant Waiter, Isso, Assistant Server, isso. Junior Waiter na Princess, mas resumindo é o Comin e tem cada É, companhia tem o seu nome, é o que eu sempre sim, explico. Você sabe sim. que uma coisa que você falou que eu vou até aproveitar esse gancho, eu gosto de usar isso até para o pessoal entender. Aí você fala assim, nossa, mas você era do restaurante, dançava e animava? Qualquer dia eu solto os meus vídeos aqui dançando no restaurante. Eu ainda tenho uns vídeos antigos. Eu tenho vários dançando suavemente, Amigos Nossa, para Sofia, Sempre, Toureiro, Volaire. Waka Waka, sabe? Nossa, sim. A gente no navio, a gente realmente assim, não é porque você é do restaurante que você não vai limpar, que você não vai dançar. É Sim. óbvio, né? Cada um dança do seu jeito, tem uns que são mais É. desengonçados, outros Mais duro. que têm mais habilidades, mas enfim, a gente acaba tendo essa interação e é engraçado porque a gente aprende tanta coisa em um contrato, né? Então, assim, Sim. você que tá aí achando que você vai ser só carregar uma bandeja que não vai dançar, não, você Não, o passageiro literalmente te puxa dança pra com a dançar. bandeja, né? Você dá Exato, escolha, o exato. passageiro fala, vamos dançar. Tem um dia que toca a música que é pra dançar com os passageiros. Sim. Cara, meu senhor, viu? Tá. Ó, se você não dança, o passageiro não vai ficar feliz. Ele não vai saber seu nome, não vai saber quem você é. Você só vai ser só mais um que passa. Cara, se você tá no restaurante e você quer fazer um dinheiro a mais, tem que mudar seu nome. Você tem que fazer ele feliz, porque assim, a cultura europeia e americana, quando você tá feliz, agradece dando uma gorjeta, né? Que no espanhol fala que é a propina, ou Uhum. tantos outros nomes que tem por aí, que é comum, é tradição, entendeu? No Brasil, quando você gosta de alguém, você te chama, eu gostei de você, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasco, é mais sentimental. Só que assim, para um pessoal que tá a bordo, tipo assim, um filipino, indiano, o que ele vai fazer com isso? Ele quer o leite das crianças, entendeu? Então, assim, por um lado parece, nossa, mas você só tá fazendo isso por dinheiro. Não, cara, eu fazia porque eu gostava. O dinheiro era consequência. Eu gostava de dançar, gostava de brincar, fazer piada, fazer mágica. Nossa, o que tem de waiter bom que sabe fazer mil peripécias assim? Aprendi a fazer rosa, fazer. Lembra aqueles pombos de vovó que ficava pendurado Uhum. no coisa? Aprendi a fazer isso com garfo. Pega 2 garfos para ali de dentro, eu faço. Nossa, aprendi tanta coisa legal assim que coisa simples, que hoje em dia você não vê mais esse tipo E de cada um arte tem uma assim por habilidade. aí. E cada um tem uma habilidade. Você falando assim, gostava de Sim, dançar. Eu gostava da noite tropical, de dançar lá o suavemente. Era o que eu mais gostava, mas o que eu mais gostava é fazer dobradura de guardanapos com passageiro também, fazer bichinhos para as crianças, fazer bota. Essas coisas interagem. Então, assim, cada um com as suas habilidades vai fazendo coisinhas que ajudam a você deixar o seu passageiro feliz. E eu não sei você, eu não sei se você, na sua época que você embarcou, porque a gente tem uma diferença de quase 10 anos de quando você sim. começou para quando eu comecei. Eu Uhum. sou de uma época que o Maître nos ensinava que a gente tinha que chamar todo mundo pelo nome. Todo Exato. mundo Não, isso pelo até hoje, nome. até hoje. Você tem que fazer E um. eu anotava na minha lista, assim, eu sempre, eu aprendi isso muito, foi no navio. Eu anotava, fazia os pedidos do passageiro no à la carte, né, geralmente no jantar, que é o mesmo passageiro, até o pessoal entender, quando você trabalha no à la carte, é mais personalizado, você atende aquela família durante 3 dias, 7 dias que ela estiver no cruzeiro, você que 15 vai atender dias no aquela crossing. família. 15 dias num cross, então você acaba gravando o nome. Às vezes a pessoa não gravou seu nome, mas é porque você também não se fez ser Presente. lembrado. Sim. Isso é triste. E eu sempre chamava meus passageiros pelo nome. Então eu anotava, sentou ali, morena, nome tal, loira, nome tal, ou alguma característica. Então isso me fazia, no primeiro dia, anotava nome. Aí falava assim, nossa, mas você precisa do nome? Eu falei, não, é porque eu gosto de chamar pelo nome. E isso é um diferencial, querendo ou não, né? Então, a gente vai criando essas habilidades, tem gente que nem faz, Faz questão disso não tudo. faz questão disso, mas depois também não reclama, né? Não ganhei gorjeta. Ninguém gosta de Passageiro chamar assim, ruim. ó, ei, moço, ninguém gosta de ser chamado assim, Sim. né? Então, Nossa, meus passageiros urravam, munhó. Eu ia cantar. Eu falei, meu Deus, calma, gente, calma.
Ela complica, mas ela é legal, é legal. Eu tenho muita dificuldade com o nome, então eu tenho minhas táticas, vamos dizer assim. Eu pego o nome do pai, por exemplo, uma família, tem um pai. Quem que é o chefe? Ah, o pai, a mãe. Pega o nome dos dois. Aí vai pra filha, honey, my dear, baby, flower. Aí eu fazia, mas assim, no primeiro dia você não sabe mesmo. Entendeu? Uhum. E aí eu já, meio neutro, pergunto, meu nome é tal, seu nome e tal, não sei o que, tá bom. Segundo dia, você meio que, é tal, né? É tal, né? Mesa tal. Eu marcava pela, tipo, casais, assim, um casal, dois casais, no máximo. Porque eu tinha, tipo, 30 passageiros, 35, às vezes até 40 passageiros, quando eles faziam um extra e davam um boy a mais pra nós. Daí eu tinha um assistant, porque daí o que acontecia? Como eles já sabiam que eu tinha experiência com pizzaria, eles já me botavam numa estação grande que eu sabia que eu ia dar conta, porque eu e o waiter pegavam pedido. No que ele ia pegando pedido, eu ia servindo os vinhos. No que eu ia pegando, eu já ia passando os appetizers pro outro boy buscar. Enquanto eu terminava de servir tudo, o waiter já planchava tudo, descia com o boy e já subia com a salada. Enquanto ele já estava servindo os aperitivos. Então a gente fazia uma rotação rápida, boa, porque assim, às vezes você vai num restaurante, é um garçom pro restaurante. Lá era tipo, era um por um tanto de mesa. Tinha gente que atendia 10, tem dia que atendia 15, tem dia que atendia 30, quase 40 passageiros, que era o meu caso. Pra quem não entende o linguajar de navio, eu entendi o que o Odin falou, que é o bus boy, tá? Que é o É o que vai, busboy. vai correndo. O seu É, boy ia pensar que é o motoqueiro vindo. Não, é quase isso. É o motoqueiro com a bandeja nas costas, que é o busboy que a gente fala. É o Que é o bus cara boy. que dá uma força, que geralmente é um cara do buffet, que tá em treinamento, e aí eles botam de mulinha pra nós. Nossa, agora você vai malhar um pouquinho, vamos fazer um exercício. Que é pra ajudar, porque a comida não vai vir sozinha. Sim. É, E alguém tem que trazer. ainda mais com Entendeu? Então a gente. essa quantidade de passageiro. Sim, Segundo contrato, essas promoções. E depois, isso. qual foi o Então, desenrolar? Você aí teve no mais promoções? terceiro. Então, aí no terceiro, no segundo, eu fiquei já, tava, tipo assim, fazia café da manhã. Daí, como eu já tava no restaurante La Carte, eu fazia café da manhã no buffet, que era o nosso descanso, vamos dizer assim. E aí, de tarde, eu fazia setup da pizzaria e de noite eu ia pro La Carte. Eu tinha uma estação com um waiter meu. Então, a gente tinha que, de tarde eu já era preparado, porque assim, você tem a sua estação, você tem que cuidar dela como se fosse sua casa. Não pode faltar talher, não pode faltar copo, não pode faltar nada. E isso é uma coisa que às vezes acontece em algumas companhias. Você tem que lutar para sua estação, você tem que ver se está tudo completinho. Porque sempre tem um esperto, ui, quebrou meu copo ontem. Pega da mesa do outro. Estação do colega ali tá completa. Mano, e, rapaz, às vezes você chega, às vezes você passa fazendo compra. Opa, opa, opa. Descarregou o cara na mão, entendeu? Tinha que, às vezes, você até esconder copo num lugar, porque você pole os copos. Tem uns caras que dão desperto, e aí pega o seu copo polido e deixa um sujo no lugar. Aí chega na hora do bagulho acontecer, os copos tudo com marca de dedo, entendeu? E assim, o serviço tem que ser de excelência. Copo tem que ser polido, talher tem que ser polido. E eu acho ruim isso, porque daí agora, quando eu vou comer num restaurante qualquer, eu fico reparando essas coisas. Só faz Aí aqui, né? Na luz, né? faz aqui, vê os dedão no garfo. Ai, Eu sofro desse mal até hoje. Em qualquer lugar que eu vou, eu faço sim. isso. Coisa, Só que comigo coisa foi de pior, né, navio. Luiz? Porque daí eu fui pro bar. Aí agora né? O conjunto da obra agora. Agora Sim. eu já tô apto a abrir um refrigerante. Abrir um restaurante com tudo já, porque já consigo Sim. ver todos os pontos. Mas era Você estava legal na isso costa desse. e na costa você mudou do restaurante para o bar? Foi na Costa também. Foi mais ou menos assim. No primeiro contrato foi no Favolosa, aí eu mudei pra pizzaria, aí no Fascinosa. No segundo foi no Favolosa, que daí eu já fui pro Lacarte Pizzaria, né? Que daí eu fazia café da manhã, almoço e depois janta eu fazia na pizzaria. Aí no meu terceiro contrato eu já fui direto pro Lacarte, já me botaram main station com estação, com waiter, tudo. Aí de manhã nós tinha nosso descanso, que era no buffet, que daí quando você tá no restaurante, trabalho no buffet é passeio, entendeu? E aí a gente fazia, e aí ia fazer o almoço no Lacarte. Daí no meu terceiro pro quarto contrato, no fim do terceiro contrato, eu comecei a fazer treino de waiter. Daí eu fazia café da manhã, almoço e janta, café da manhã e almoço de garçom, fazendo pedido de atendimento, e no jantar eu fazia o busboy ainda, mas eu já tinha gravatinha preta, inclusive eu tenho até depois eu mando aí uma fotinha pra você botar no vídeo, qualquer coisa, com eu e o meu Legal. garçom. A gente era tipo dois waiters, a nossa estação não tinha busboy. Era nós dois que pegava o pedido, nós dois que ia correr, era muito legal. O AJ, eu tenho amizade, o salve AJ, eu tenho amizade com ele até hoje. Cara. Ele tá em outras empresas, porque o cara foi irmão. Eu fiquei esse contrato e o contrato seguinte, ou seja, 2 anos trabalhando junto com ele, e assim, no navio é o dia inteiro, não tem folga, é todos Sim. os dias, então, Acaba cara, ficando intensa a amizade, né?
Um contrato parece que você viveu com a pessoa 5 anos, porque você trabalha junto, você dorme junto, você convive junto, é o dia inteiro resolvendo BO, você briga, você faz as pazes, daí você fica bem, aí um abraço outro e chora, cara. Vai pro Curubá, cara, é maluco, você fica assim, é bem intenso mesmo, sabe, a vida a bordo. E às vezes você conhece uma pessoa em 5 meses, do que muitas vezes mais do que uma pessoa que tá aí, sei lá, 10 anos na sua vida. Você não sabe metade dela o que você sabe na vida a bordo. Então isso é legal. Então, no meu último contrato, sim, aí no meu último contrato eu ganhei finalmente o grow para garçom. Só que daí, na hora que eu ia virar o garçom no contrato seguinte, eu recebi a proposta. Nesse meio caminho, eu já tinha amizade com o pessoal do bar. Eu já era o. Como que eu vou dizer assim? Na vida a bordo tem uma coisa que eu vou falar, Luiz, eu vou falar, não tem como eu vou falar. Aqui é para vocês rasgarem o coração de vocês e falar o que vocês tal quiserem. Da máfia. Não é o Luiz. A tal da máfia. Conhece a tal da máfia? Então, a máfia, ela vem para o bem, como para o mal, quando bem mal feita. O que é a máfia? A máfia a bordo, você tem uma vida corrida, estressante, você tem que dar seus pulos, entendeu? Você tem que resolver BO. Só que, cara, às vezes o BO é seu, ninguém tá por você. Você não paga ninguém, você não tem funcionário. Mas você tem comida. Você trabalha no restaurante. O cara do bar, ele tem um refrigerante. Ele trabalha no bar. Então, lá, um dia, esqueci a batata frita com eles. E, caiu um refrigerante de laranja no meu bolso. Só que eu era mais pra frente. O que eu fazia? Eu não ficava com refrigerante de laranja. Eu ia na cozinha e falava pro chefe: chefe, um refrigerante de laranja pra vocês aí. E aí chegou uma hora que quando eu tinha que resolver um BO, o Matt já chamava, Munhoz resolve. Dava pra ele, me dava uma chave do buffet. Ou seja, teve uma época que eu já estava de garçom e eu estava quase supervisor do buffet. Porque eu ficava resolvendo os BO, precisa de produto de limpeza. Eu ia lá e buscava, ia lá na pantry, pegava, precisa repor não sei o quê. Cambuzeiro que fala, que é o cara que é responsável pelos materiais, né? Cambuza no italiano seria, não sei, estoque, né? Seu estoque daí chama de cambuzeiro. Então eu era meio cambuzeiro e ia na pantry, pegava as coisas, ouvia os BO. Aí você precisava de copo, acabou os copos. Aí eu ia lá na pantry do bar, falou, queridos, me arranja uns copos aí. Arrumou uns hambúrguer pra nós. Falei, beleza, me arrumou uns refri. E aí, cara, os copos apareciam, o Mac tava feliz. É o tal do... Voltou ao escambo a bordo, né? Cara, minha máfia era forte, cara, falar pra você. Mas assim, com coisa boba, entendeu? Com coisa, não era prejuízo, por exemplo, pra uma empresa. É batata frita a mais, que vai jogar fora, a gente comia. Entendeu? Muitas vezes isso descia já pro refeitório. Só que a gente fazia uma filtragem para quem entra, entendeu? Só isso. Entendeu? Às vezes o hambúrguer. Né? Vamos levar para lá para baixo, mas passava no bar antes, passava no seu lugar antes, entendeu? Só que assim, o meta adorava, porque nunca faltava copo, porque os caras do bar guardavam para mim, porque de noite tinha as festas. O povo pegava os copos do buffet. Eles lavavam, ficavam lá, deixavam para Munhoz, porque amanhã vai ter hambúrguer, entendeu? Daí os caras já sabiam, daí era assim. E aí o manager o Matt sabia, ele sabia o que eu tava fazendo. Ele não ligava, porque eu tava resolvendo. O que acontece a bordo é uma cidadezinha, cara, isso aí... Não, todo mundo sabe, não tem... O único que não podia saber era o prefeito, que é o FB Server, que é o... Mas esse sabia, ele sabia e ele gostava, ele achava legal, ele só ficava assim, não deixa passageiro ver, não fique, né? Tem cara que é sem noção, sai mordendo, né? Pô, né? Não dá, tá ligado? Não dá pra você estar num caixa de mercado tipo um sorvete. Deu 26, senhora. Não tem como, tá ligado? Gente, então... quem não teve a oportunidade de trabalhar com o Odin, eu conheço ele de perto. Eu posso falar, Odin, assim, porque eu convivo contigo. Até quando você tá aqui, né, fora dos seus contratos, eu te convido pra gente tomar um café. Cara, esse menino é ligado nos 220. E é legal, assim, bater um papo com ele, que assim... Não, brincadeira. Você é maluco, eu não posso. Esse aí é melhor deixar para outro candidato. Bom, não vou entrar nesse assunto. Deixa quieto. Deixa quieto, que peixe pequeno, esses aí eu vou ter que... você tem que cortar. Mas, não, eu sou assim mesmo. Ligado no 220, cara, assim, e olha que não usa nada. Se usasse, aí... Nossa, amigo meu falou, Jim, nunca faça esses negócios, porque, cara, você vai rodar a cabeça no chão até fazer buraco, cara. Não dá, não tem como, eu não posso. Eu já fiz uma coisa, eu posso falar, eu tava no Uruguai, lá é legalizado, eu comi um negocinho de verde lá, que eu fiquei zen, assim, até eu tenho uns tiques, às vezes, porque eu sou muito acelerado. Voltou e aí Bruno. Não, até o tique parou, amigo meu falou, caralho, faz 2 meses já que você não faz nada.
Pra quem não sabe, isso não é da vida a bordo. Eu tenho uma leve síndrome de Tourette, mas nunca me influenciou em nada na minha vida de trabalho. Nunca derrubei uma bandeja, nada, nada. Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca derrubei uma bandeja no restaurante. Por minha conta, é óbvio. Sempre tem desculpa, perdão, mas o cabação que vem e te derruba. Aí não tem o que fazer. Mas eu, por erguer, por conta, levar, nunca derrubei nada. Para quem não conhece, os tiques que você dá, assim, dá uma rodada no pescoço Não, isso aí é dancinha, não. Esse é o quê? É a síndrome de Tourette? Fala? É, síndrome de Tourette, Tourette, que fala. Tem gente que tem. Eu tenho alguns espasmos musculares, às vezes um som, se tiver muito atacado, um negócio assim. Mas assim, nada comparado a um cara que eu gosto muito, que é o Dileira. Dileira, ele pensa, ele fala, ele xinga. Ele é maluquice. Eu vou chorar de rir nesse podcast, cara. Olha, mas isso você adquiriu depois do navio ou antes do navio? Porque não, eu já tinha indícios dos primórdios já. Senão o pessoal vai falar assim, nossa, eu vou embarcar e vou voltar assim. Eu vou dar... Não, você não vai, relaxa, tá de boa. Eu tive alguns estresses, mas não foi por causa da vida a bordo, foi a vida como um todo. Tipo, pô, quando você tá desempregado, você não sabe o que você vai comer no dia seguinte, isso é um estresse. Entendeu? Não tem nada a ver com a vida a bordo, você não sabe o que você vai comer no dia seguinte, isso é um estresse. Você tá com alguém, você tá num relacionamento e você não sabe como você vai cuidar de você, imagine da outra pessoa. Isso é um estresse. Então, assim, Luiz na minha vida, na verdade, foi mais soluções do que estresse. Já digo de passagem. Eu tenho, claro, você foi meu padrinho, cara. Você que me deu um prumo nessa vida de louco aqui, deu aqui, ó. Você vai ficar bom aqui, ó. Aqui você equaliza, porque no navio a gente é ligado no 220. Então sim, e tem que ser mesmo, porque. Deu aquele match navio Odin, porque. Nossa, eu terminava o dia assim, vai. Eu já tô calminho. Até o tique é lento. Assim. E na costa, voltando aqui, a gente tem saído nem da promoção ainda. Então, o papo é tão legal que eu não sabe nem das promoções. Aí você foi pro bar. Aí o que aconteceu? O manager, ele viu, né? Assim, ele viu eu. E aí ele falou, esse cara ele dá bom no bar. E aí tava tendo umas entrevistas internas. Oi? Depois do escândalo. Não, é que, então, assim, não nem foi por causa disso, é mais por causa do trabalho mesmo. Eu tinha muito comentário. Sim. E eles têm as reuniões deles, né, os meetings, os departamentos, e meu nome saía muito nos meetings. Eu tinha uma amiga que ela era do shopping, ela era uma dos cabeças do setor do shopping que estava nessas reuniões com o hotel manager e falava: cara, seu nome não sai da boca toda a reunião, mas pelo menos seu nome é citado uma vez, cara. Quando você fez o show, quando você puxa a bandeira, quando você fez o hino, quando você não sei o quê. Nossa, por exemplo, teve um passageiro que ele ficou quase 5 meses a bordo, a passageira. E falar para você, nos Estados Unidos, assim, para você ser uma pessoa rica, você ter uma mansão, você pagar 30 funcionários, entre médicos e doutores, e amor, e bar, e restaurante, cara, é muito dinheiro. O que ele faz? Fica no navio. Você tem um navio, você tem assim, 1.000 pessoas em prol da sua pessoa. Entendeu? Então, para ele está mais barato. Então, essa passageira, ela ficava muito no navio. Nessa época, que foi o meu último contrato, antes de ir pro bar, eu já estava no clube, que fala, que é o High Society do navio. Eu trabalhava no Diamond, café da manhã, que é na costa, inclusive, eles têm um sistema de tiers, né, de rankings, né, que você começa a fazer cruzeiro, você é bronze, aí você vai ganhando ponto, tal, aí você vai ouro, pérola, não sei o que, diamante. Diamante é o high class. Né? Uhum. Aí no diamante, você, por exemplo, você é atendido pelo nome, entendeu? Todo mundo sabe quem é passageiro diamante. Por exemplo, tinha uma senhorinha que vinha todo dia de manhã, aí ela falava pra Meta assim, eu quero meu homem. Aí a Meta me chamava, daí eu pegava a senhorinha pelo bracinho, vamos, meu amor, vamos te levar nessa mesa. Levava lá na mesa e eu já sabia o que ela gostava. Era um queijinho, um prosciutto crudo, que é o queijo, o presunto parma, né? Parma. Uhum. Que fala. Um gorgonzola, um alface, um pepino e um tomatinho. Eu ia lá, pegava esse negocinho, porque eu vi ela uma vez pegando, no outro dia eu peguei, e todo dia aqui, obrigado, tome aqui uma gorjetinha. Uma necessidade. Assim. Sim, e ela adorava, e ela ficava, tipo, meses a bordo, entendeu? Então, pensa, uma pessoa que tá meses a bordo, ela tem um puta de um... Sabe? Se a passageira fala, não gostei, meu Deus, ela não gostou. E todo mundo maluco, entendeu? E para resolver os B.O. E então essa passageira, ela sempre falava bem de mim, e queria eu no jantar, e queria eu no almoço,
E assim, no aniversário dela veio o capitão, o Nem era na primeiro maldade, mestre. né? Só o pessoal assim, a gente sabe que tem as maldades, É, mas era uma diferença. Era não, queria não ser era. atendida por alguém. Sim, eu tratava ela como uma mãe, como uma vovó, assim, sabe? A gente brincava, assim, tal, mas, assim, era pelo serviço mesmo que eu dava. Eu tinha um diferencial, e ela é mais brasileira, era eu, na época ainda eu trabalhava com mais dois amigos, um que inclusive a gente pode falar depois se você permitiu, do fogo do chão lá. Sim, aham. É um amigo que, inclusive, ele tá nesse plano que eu tô querendo ir com ele futuramente. E a gente atendia super assim, vinha, brincava. Não é aquela coisa durona, seco, exército, assim, tocando uma música francesa de fundo e você, bonsoir, tipo, durão. Não, não tinha como, eu sou brasileiro, cara. Eu vinha, brincava, fazia piadinha. Mas assim, é no feeling, né? Via se a pessoa tava bem, se tava agradando, se ela tava curtindo, entendeu? Não é aquela coisa, e aí, velho? Tipo, sem Não, noção, assim, sabe? sim. Então era legal. Então nisso, o manager, né, ele viu que eu tinha os dotes e ele achou, pô, você no bar ia dar muito bem. E querendo ou não, no bar você ganha mais. Porque quando a pessoa vai no cruzeiro, ela paga o cruzeiro. Café da manhã, almoço e janta é incluso. Para você gastar no restaurante, tem que comprar o quê? Uma lagosta, tem que ir na pizzaria, tem que ir na hamburgueria. Você tem que pagar. E tem muita gente que tem essa mentalidade. Vou Pô, eu já comprar um paguei. vinho. Eu já paguei para estar aqui, né? Vou pagar no que eu já paguei, então muita gente não compra nada. Só que no bar é tudo pago, pelo menos na empresas grandes, até a água é paga. Então você tem que comprar um pacote de bebida, e esse pacote de bebida é de 5 mil pessoas, se 3 mil compra, é dividido em todo mundo, e o pessoal do bar é menor também. No restaurante Uhum. a gente era em 500 pessoas, no bar é tipo 70, 100, entendeu? Então ele deu a real, falou, no bar você vai ganhar mais e tal, você não quer fazer uma entrevista? Eu fiz uma entrevista com ele, eu tinha experiência assim de bar, e eu fiz muita taxa em Curitiba, né? Eu já trabalhei no bar aqui da minha cidade, fazendo drink e tal, era uma paixão que eu já tinha. E aí ele falou, então vamos fazer, eu fiz o teste com ele e eu mudei pro bar. Aí nisso eu virei Bar a gente fala, waiter? não, bar boy, só Bar que é boy. bar boy, daí eu fiquei tipo, sei lá, um mês, foi no último contrato, fiquei um mês bar boy, e aí ele já me deu um grow pra attendant, lá a gente fala lounge attendant, só que eu Ah, esqueci o nome agora, é bar bar attendant lounge lounge. attendant, Aham, é, aham. que é Era assim, uma um função cara nova que criaram. Uhum. que criaram. Basicamente, o que é esse bar lounge attendant? É o cara do restaurante que virou assistant waiter, ele pode É, estar tanto no buffet, é o cominho do bar. isso, O bar waiter tira o pedido e ele vai lá e leva o isso. drink. E aí eu podia estar no lounge, eu podia estar no cassino, eu podia estar assim, em qualquer lugar ali, mas fazendo, né, as entregas. Então eu fazia esse trabalho. E aí ele já tava falando, ó, estude, você vai fazer uma provinha, e aí eu vou te botar de bar waiter, que daí seria o cara que vai fazer o pedido, vai ganhar as gorjetas, né? Porque na época eu tinha minha waiter, uma filipina, a Denise, um amor de pessoa. Aprendi muito com ela, com os garnish, com os macetes, corrido, sabe? De chegar e já colocar os amendoinzinhos, negócio, antes do passageiro pedir, já para ele já sentir. Nossa, atendimento bom. O cara sentou, já bota aqui, guardanapo e amendoim. Eu uso isso até hoje nas empresas que eu estava agora, de arte de luxo. Lá já é um padrão, tem que ter isso. Lá não tinha. É um serviço mais tranquilo, mas quanto mais impecável você fosse, mais a chance de você tirar uma gorjetinha. Sim. Então, assim, pensa, a pessoa vem tomar um drink, nossa, fui bem atendido, gostei desse menino, nossa, o Munhoz e Diniz tá muito bom. E ele vem de novo, e você em 5 mil pessoas, se você tiver 10 pessoas que sabem seu nome e vem ali todo dia, cara, Acabou. você Você vai fez ser seu lembrado serviço, no certo? final. E assim, você não faz pela gorjeta, você faz porque é de você essa questão do serviço também, né? Exato, exato. Eu gosto muito disso. Eu gosto de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu tento não fazer para os outros que eu não queria que fizesse comigo. Então isso é meu, esse lado do atendimento. Então ele já queria me botar de waiter. Ele só queria que eu soubesse os drinks, porque o waiter tem que saber, uma hora tem que entrar no bar, fazer os drinks. E eu tava Sim. estudando. E aí nisso eu mudei pro bar, né? Nesse último contrato, já estava no bar. Eu ia virar bar waiter, pandemia. Aí desembarcaram todo mundo, ficou por isso mesmo, todo mundo saiu às pressas, não consegui pegar nem meu evaluation direito, aquele desespero, meu Deus, o mundo vai acabar, vamos virar zumbi. Aí, primeiro Porto de Santos, desembarcaram todos os brasileiros, e aí já ficou lá quase um mês parado lá de lá, já foi. Tive amigos que vieram a falecer também, que trabalhei junto, sabe? E voltaram para a Europa, desembarcaram todo mundo e ficou por isso mesmo. Aí ficamos aí 2, 3 anos sem cruzeiro, pararam de chamar brasileiro, porque eles não estavam vindo para cá. E aí nisso eu fiquei totalmente a ver navios.
literalmente. Ou seja, em 4 anos, 4, 5 anos, foi 5 anos, eu ganhei um grow no primeiro, um grow no segundo, 2 grow no terceiro, aí mudei pro bar e já ganhei um grow. Ou seja, uma coisa que eu consegui é Legal. bem difícil também, que é evaluation, né, positiva. Muita gente fica, porque não vai mudar nada, não sei o quê. Cara, isso é muito pesado pro seu currículo, no final das contas, quando você tem Sim. evaluation positiva. Você sabe o que, que eu vejo de você, assim, que é o que eu falo no workshop e quando eu vou conversar com alguém. Ah, mas como é que eu consigo mudar de departamento? Como é que eu consigo uma promoção? É ser um ponto fora da curva. E você, Sim, Odin, é um ponto fora da curva. Porque a maioria das pessoas, a maioria, e isso posso falar porque são anos e anos trabalhando com isso, a maioria das pessoas elas tendem a fazer só o que tem que fazer e mal e básico. porcamente muitas vezes, e aí às vezes quer cobrar alguma coisa de promoção, de mudar de Uhum, departamento, e assim, quem faz o exato. que tem que fazer, nada mais está sendo pago para fazer aquilo. Você enxergou esse dom do serviço que você tem, eu vejo como um dom de você querer realmente proporcionar isso para o teu cliente, seja o passageiro de navio ou em qualquer lugar que você esteja. Eu tô Exato. rasgando seda para você porque eu te conheço, eu sei disso, então eu Não é posso falácia, falar eu com não tô. propriedade. É porque tem pessoas Não, que são um ponto fora da curva e a gente tem que também saber cobrar daqueles que precisam melhorar e também tem que saber elogiar aqueles que fazem por merecer e de verdade, assim, sem essa segunda intenção. Faz porque é da pessoa. Não é ó, forçado, é como. da Desculpa pessoa. cortar, mas como prova que você tá falando, eu vou fazer uma mágica pra vocês depois aqui, hein? Vai Quer fazer a fazer com os mágica. passageiros. Fazer Você uma consegue, mágica aqui também. você consegue fazer esse dólar sair daí e vir para Curitiba, de registro para Aí eu Curitiba? vou puxar aqui a vaia, vai cair aqui, daí cai atrás de você. Eu já puxo aqui, né? Não sei qual que é esse Não, lado. Esse lado é o meio, que eu peguei essa na orelha. pega aqui. Enfim, mas isso é legal, sabe? E depois que a gente teve essa parada da pandemia, que até para você teve esse Sim. encerramento, mas eu te resgatei de novo, né? Isso que eu falo, meu padrinho veio, o peixe lá fora d'água, assim, dando espasmo, assim, na lama. O Dinho, tem uma piscina, ó, bala pra você. Eu falei, vamos, eu quero nadar. Eu fiquei quase 3 anos parado, ou seja, tudo que eu juntei foi, porque eu queria o bem da minha família, eu queria ficar em casa, eu queria zelar, até ver a tal da vacina, então é conta, é comida, sabe, é uma demanda que, querendo ou não, que eu juntei nesse tempo, foi tudo pra pandemia, praticamente. E aí, para onde foi nosso resgate? O que, que eu te chamei para fazer? Pra trabalhar em iate. Iate de De luxo. luxo. Ui, E logo. luxo. Não, mas né? Se comparado Não, é de com os luxo, aviões é que um tá. nível totalmente diferente. Aqui falando assim, nossa, que É, snob. Ai. Não, não, mas porque em dados eu estava indo para a terceira melhor empresa do mundo em questão de artes de luxo. Então eu tava tipo, nossa, E foi um veleiro lindo, né? Que você trabalhou, né? sim. Eu Eu, trabalhei na. Inclusive, eu tô com o manto sagrado aqui, a Windstar. Windsor. Aham. Que eu São, fui para tinha quantos brasileiros a bordo? um total de. Eu. Olha só. Eu. Quantos passageiros? Você saiu do navio de quantos passageiros? Ó, um passageiro. Ó, eu trabalhei no Favolosa, Fatinosa, Diadema, Pacífica. É uma média de entre 4.000 até 6.000 passageiros que E o foi para Diadema fazia. esse iate de super luxo, quanto que dava no veleiro? Ah, 300 num dia Para cheio, quantos tripulantes? para 70. A gente no bar era em 9. Então. E aí, 9. No restaurante eles são em 40 e pouquinho. você sabe o que, que eu tenho aqui? Eu lembro, eu tenho essa foto que você me mandou ainda no WhatsApp. Falou assim, Luiz, cara, que lugar é esse aqui? Tipo, você pistache, sorvete Aham. e falando assim, cara, aqui eu às vezes tô querendo fazer tudo na correria e eles estão falando que aqui não é no atacado, é no varejo, lembra? Que os caras assim, não, pode Ah, conversar com o passageiro, porque a gente sabe que companhia grande, e não não, é falando mal ou falando bem, eu já falei isso qual que é a diferença de trabalhar no iate e trabalhar numa companhia grande. No navio grande, a gente acaba às vezes não dando tanto serviço, mas dá para dar serviço. Num super iate, é um ticket médio mais alto e o trato é outro, né? Então, como é que foi esse sim. choque de realidade para você, assim? Nossa, era o tempo todo todo mundo falando, calma, cara, relax, bro, relax, easy, don't run, don't rush. Porque eu queria fazer tudo rápido, eu queria entregar, e meu Deus, 3 bebidas, já queria levar as 3 de uma vez, cara. Não é, cara. Você tem que ir tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Os caras tudo lá a passeio.
Entendeu? Era assim, entendeu? Tipo assim, correria no jantar, porque no jantar eu tinha lá meus 100 passageiros, porque a gente era em três, porque a gente tem os bares abertos, o bar do Lounge, o bar do Compass, aí tem dois lá, dois no meio, e aí um que fica no counter fazendo drink e o pessoal do vinho. Então, assim, eu sozinho atendia uns 100 passageiros, mais ou menos. Só que daí tem os garçom também, só que lá é tudo meio que junto. Então, o que eu fazia? Eu Sim. vinha, oferecia o vinho, daí eu dava pro garçom, o garçom ia lá e servia. Se é um vinho caro, um vinho mais, né, requintado, eu tinha que vir apresentar, servir, dar o cheirinho sommelier mesmo. Tanto é que nessa vida eu saí de um cara, de um fudido que não sabia nada. Hoje em dia eu sou bartender, eu sou garçom, eu sou sommelier, eu sou, dá pra fazer um pool attendant de alta qualidade. Cara, Aprendeu tudo. aprendi a ser, eu sou salva-vidas, eu sou bombeiro, né, porque no último agora eu era firefighter, eu tinha que botar o... Eu tenho fotinha também pra provar, eu posso mandar pra você também. As Só me habilidades que a lembre gente depois. vai. As habilidades que a gente tem do que o navio nos proporciona, né? As pessoas só pensam, às Isso, vezes, só no financeiro. Eu já falei isso algumas isso. vezes, e não pensam o quanto você cresce em tão pouco tempo com várias coisas, né? Então, quantos contratos você fez no total? Ó, foi 5, 6, 7, 8. Foi 8 contratos, porque foram 8 5 na contratos Costa, 3 na Insta. na Windsor. Quem que era o Odin de antes e como é que você avaliou o Odin de hoje, antes de pisar nos navios? Eu era um food, mentira. Cara, muita coisa mudou, é outra pessoa, cara. A gama de conhecimento, porque assim, quando você vai trabalhar a bordo, você acha, vou trabalhar num restaurante. Não, cara, você vai trabalhar muita coisa. Por quê? Porque no navio, você é a tripulação. Se o navio tem um acidente, quem que vai cuidar do acidente? A tripulação. Então você pode ser desde um simples guia de escada, por aqui, senhor. Por aqui, senhor. Por aqui, senhor. Como você pode ser o cara que vai manusear o barco, que vai descer todo mundo. Você pode ser o cara que vai combater o fogo. Você pode ser o runner, que fala que é o cara que vai correr lá na ponte para avisar: tem gente viva! E sai correndo, entendeu? Brincando, mas você tem muitas posições. A gente tem os drills que fala que é quando você vai no workshop que você entende isso, que fora o trabalho, Polivalente, né? você tem um lado da segurança, né? Que no navio é muito seguro. Tanto é que é um fato histórico. O último acidente que teve de navio aí é mais de 100 anos, que foi o Titanic. Não teve. Ah, mas aquele que tombou, cara, entre o tempo que o navio parou e tombou igual nas fotos, cara, foi quase 2 dias. Deu para descer todo mundo. Muita gente né, eu conheci pessoas lá que estavam no dia, falaram, muita gente que veio acontecer alguma coisa foi porque entrou em pânico, pulou no mar, caiu, sei lá, entendeu? Foi porque desesperou, entendeu? Então não é assim. Tem gente que tem medo, ai meu Deus, tá no mar. Falei, cara, umas fontes mais seguras que tem. Às vezes eu até esqueci que eu tava no Não, mar. eu não sei nadar e trabalhei no navio de cruzeiros, né? Tem gente que tem Então. medo. Você sabe que quando eu fui trabalhar nos navios, é uma coisa Uhum. que me limitou, porque eu achava que eu não podia. E eu tô falando isso aqui, o pessoal vai dar, nossa, mas você não sabia nadar, Logo foi você. trabalhar, você foi trabalhar no navio de cruzeiros? Cara, navio tem colete salva-vidas, tem bote. Eu acho que eu acho não, é primordial você saber nadar. Eu não tenho dúvidas. Sim, Mas com cada um certeza. tem as suas habilidades, os seus receios, as suas dificuldades, e eu achava que eu não podia ir trabalhar porque eu não sabia nadar. Então, eu até brinco assim, piloto de avião não sabe voar. Então, para trabalhar no navio, não precisava ter ali não é pré-requisito. A gente, embora tenha cursos de segurança que a gente faz, mas a gente faz com colete. Ninguém, por mais que você nade super bem, você não vai pular dentro da água sem uma questão de segurança, né? Então, foi isso Sim. uma coisa que me É a deixou um última conforto. coisa. É uma questão que confortou. Eu assim, vou me meter aqui porque isso não era pré-requisito e não é, até para quem está aí, se tiver Sim. nessa dúvida aí, pode ficar tranquilo que isso não é pré-requisito, Não tá? é. Não. Você nem vai usar, relaxa. É. Espera que não use mesmo, né? A gente Não, sabe não que, vai, não né? vai. Não. É muito seguro, é muito seguro. Não é à toa Sim, que, como já foi dito, há mais aí de 100 anos, o último que teve de fato acidente, né, foi o Titanic. Isso é comprovado, é falado a bordo, inclusive. Né, você sim. fala assim, tudo tem uma questão de segurança, mas você vê quanto tempo aí, o tempo todo tem acidente de carro, de ônibus, de avião, e de cruzeiro não tem, cara, não tem mesmo. Que você vê de vídeo, no mar, não sei o quê. Não aconteceu uma pane no motor, tá no mar à deriva, tá no mar à deriva, mas não vai afundar, não vai. E assim, é muito rápido. Você vê uma imagem de 10 segundos e pensa, meu Deus, é aquilo. Nossa, eu já Não, vi tanta demora. onda grande assim que vinha e batia, parecia que ia levar tudo. Mas não, é uma em muitas.
Ainda Eu já mais vi no veleiro, muitas né? coisas únicas. Ainda mais no Ah, veleiro. Ainda mais no veleiro. O sim, veleiro é mais sensível, né? O balanço também, né? sim. E é muito mais estável do que o navio grande. Então. Porque o navio grande, se tem uma onda pequena, ele vai subir e descer igual um quebra-mola. Então ele vai vir, ele vai mexer todo aquele compartimento. Só que no máximo que vai fazer, parece que você vai. Parece que você fez assim na cadeira. Nossa. Não é aquela coisa, uau, segura, montanha russa. Oh, Não, né? não Faz é, não, não existe. a É o onda, máximo né? que você literalmente você faz aqui, ó. Opa, mexeu. Entendeu? E no veleiro é bem também a mesma coisa. O que você vê assim quando você olha no horizonte, a bunda do barco fazendo assim, ó, e o mar subindo, depois engolindo o mar, daí você fala, nossa, tá mexendo. Aí que você sente, mas quando você tá lá dentro, você não sente. Sim. E Não, não você, é essa canoa que fica balangando assim. pela tua experiência, que você pode falar com. Eu não posso falar com essa propriedade porque eu não tive trabalho em super iate, embora eu tenha Uhum. trabalhado num navio pequeno de 700 passageiros. Não é considerado super iate. Você acha mais fácil ou mais difícil, ou melhor ou pior, no seu entendimento do que você teve das duas vertentes aí? Ó, eu vou dizer assim, sinceramente, é uma faca de dois gumes. Vou explicar o porquê. É difícil falar que um é melhor que o outro, porque, cara, eu gostava de trabalhar no navio grande pelo pessoal, sabe? Com quem você trabalha. É animado, você tem o crew bar, não sei o quê. Já navio assim já não tem, né? Quem gosta muito de festejar e tal. O trabalho, não dá para dizer que também que é mais fácil, porque exige mais. É mais tranquilo, é. Você pode conversar com passageiros, saber os nomes deles, sabe? Mas a exigência é muito maior. Se você errar um pedido, se você a consequência é maior. Por exemplo, uma lei no IAT nunca diga não. No Super Yacht Luxo, não pode dizer não. Você não pode dizer não sei. Você tem que falar, vou averiguar. Agora check for you. Você tem que demonstrar que você está indo resolver o problema do passageiro. Quando você está no navio grande, não tem mais dantes. Não, acabou. Amanhã. Passa amanhã. Entendeu? Passa amanhã, fechou. Aí, moça, não tem mais, fechou, amanhã. Não, cara, no iate você fechou o buffet, a pessoa começa a dar seus pulos, abre a cozinha de novo e faz comida. Ou vai para um outro departamento, você tem que resolver. O que aconteceu já de fechar o jantar, eu tenho que pegar café do outro lado do navio, porque o nosso já estava fechado, entendeu? Então não tem dessa de falar, não, não vou, não quero, não, exige muito mais de você, de cabeça e de comprometimento, entendeu? Se você, um passageiro falar, eu não gosto do drink desse jeito. Um gin, um gin seco, ai caramba, um martini, dry martini. Né, Eu Martini? quero no vermouth, sem vermouth. Né? Como que é o vermouth em português? Nem sei se tem tradução, vermouth. Vermute. Vermute. Vermouth, né? Quero sem vermouth. Aí vai lá, você esquece de falar pro bartender, o bartender bota vermouth. O cara vai reclamar. E aqui vai ficar feio pra quem? Pra você. Entendeu? E aí o bartender vai falar, mas eu falei que o bartender. Eu falei, não, faz atenção sua. Então o passageiro já vai criar no outro dia ele vai vir, é você que vai estar ali. Você não tem essa pira de tem um passageiro que você errou, você tá com vergonha de ver ele, mas tem outros 5 mil, você nunca mais vai ver o passageiro. Não, você vai ver todo O dia no mesmo mesmo. lugar, entendeu? O mesmo. Então, assim, a exigência é muito maior. Por exemplo, quando eu ia pra piscina, muitas companhias você só abre a cadeira e tá lá. Não, lá eu tinha que abrir a cadeira, botar uma toalhinha, pegar uma toalha, dobrar ela, enrolar, colocar. Vou mandar umas fotos pra você também, Luiz. Depois você me lembra dessas fotinhas. Que daí pra Sim. mostrar pro pessoal de casa como que é. Você bota ali tudo certinho, do mesmo ângulo, na mesma linha, assim, muito, sabe? Tem que ser impecável, entendeu? Porque é um iate de luxo, pô. É um apartamento no Guarujá para passar a semana comigo. Então, assim, você tem que estar muito, sabe? Outra coisa, lá o bar não cobra nada, entendeu? A pessoa que faz o cruzeiro, você não paga água, refri, suco, só paga a bebida alcoólica, Já entendeu? tá. Isso no iate, no super No iate. iate, isso, no iate. Já Mas nos navios grandes, a já maioria tá paga. incluso no ticket médio, né? Porque É, é pois outro é, então o nível. serviço é de excelência, as pessoas às vezes acham que tem que pagar, quer passar no cabine. Então é meio que lá sim uma demanda de lembrar o nome, lembrar a cabine, lembrar assim, como um todo. Tem um sistema muito legal no iate que é assim, a pessoa quando ela entra, ela tira uma foto. E aí ela não precisa fazer mais nada, ela só precisa falar, minha cabine é tal. Você joga no sistema, vê a foto da pessoa, é ela mesma e você atende. E anota no sistema. Acabou. A pessoa não precisa ficar dando um cartão, ficar preocupando. Até brinca com os passageiros. Você tem que lembrar a sua cabine e como que vai para lá. O resto é com a gente. Falando em inglês, passageiro, só alegria. Já navio grande não, a pessoa tem que andar com cartãozinho, perdeu o cartãozinho é perigoso, os outros podem querer comprar usando ele, entendeu? É complicado. Mas você tem a É, sua preferência, assim, olhando pelos dois lados? Ou não? eu, É eu, eu difícil ainda. gostava mais do iate por causa desse. Eu sou uma pessoa muito.
muito humana, assim, eu gosto, comunicativa, né? E eu gosto de conhecer e conversar e fazer amizade e querer, sabe, tratar o melhor possível. No navio grande eu não conseguia fazer isso. E não, Você não e, consegue não, fazer atendimento de excelência, como eu e gostaria de também fazer. você tem a situação de você não ter problema de resolver problema. Então, isso é uma Nossa, característica. Isso é sim. uma característica que muitas pessoas também, às vezes, evita e corre de problema e você não, vai lá e encara, né? Não, eu quero problema, porque aí sai da rotina. Eu não gosto Sim. de rotina muito parada. Eu já trabalhava numa empresa de ônibus que era muito rotina, todo dia a mesma coisa. E eu, o cara que ficava resolvendo os BO, daí eu gostava porque eu não ficava o dia inteiro lá. Todo dia é um bagulho diferente para resolver, daí chega uma hora que chega o mesmo problema, você já sabe como resolver e você já. E aí isso é Já legal, vai. mas é a mesma coisa. Chegava um drink com um problema, ah, faltou isso aqui, você já consegue resolver, entendeu? Sim. Quantos É países você legal isso. conheceu? Nossa, tem. Vixe, bastante, viu? Mas vou dar uns 25. Caramba. Qual que você Uns mais 25 gostou? países. Aí é difícil também falar. Porque assim, como no trabalho, qual é mais legal, qual não é, é a mesma coisa. Pra quê? Gostou do quê? Da comida. Gostei da Turquia. Muito bom. Montenegro. Nossa, muito bom. Agora, paisagens. Caribe. Puta, que lugar bonito. Clima. Netherlands, norte da Europa. Que coisa gostosa. Eu sou muito do frio, paisagem, assim, Massa. os lugares, aquela paisagem fria. Pra sair e dar uma volta. Barcelona. Pegava meu patinete, pra quem não me conhece, eu tenho meu Instagram, no Instagram eu tenho foto de patinete no mundo inteiro. Que eu Vou, pego o deix patinete e vou. vou deixar aqui. Posso deixar teu Instagram pra galera te seguir? Pode, pode. Ele é fechado, Pode. mas posso seguir lá que eu aceito. Eu vejo o que veio da Port Science. Aí Tem eu que falar posso que é lá, da bro. Portside. Então. Ah, claro, porque eu gosto, né? Minha paixão. Vou Legal. tatuar aqui assim, né? Olha lá. Mas eu tô sabendo, né, que já fizeram, droga. Cheguei tarde. Mas assim, entendeu? Tipo, tá, pode passar meu Insta, qualquer coisa, eu aceito lá. Mas assim, depende do que, né? Fazer que nem um lugar que eu gostei muito de passear de patinete na Itália. As ruas da Itália, assim, para dar uma volta de patinete é muito gostoso. Você sai cortando as ruas vielinhas, assim, os lugares. Quando você vê, você tá numas entranhas, assim. Quando eu já chego na Grécia, na Croácia, eu não consigo, é tudo pedra. Mas, cara, eu fui em Dubrovnik, que é a cidade que gravou Game of Thrones. Pensa, um Eu fanático de já Game of fui Thrones. também. Eu gostei dessa cidade. Eu gostei. Fui Aí algumas vezes. eu fui no tour do Game of Thrones. No final das contas, eu tava mais guia que o guia. O guia sabia a fofoca do lugar, eu sabia tudo da série. Ah, Olha porque só. aqui tava aqui a moça lá do dragão, lá que é Daenerys Targaryen. Yes, the Queen of the Andals. Yeah, here's the Kind of Andals. Daí o guia falando e o passageiro, ah, aqui o cara da neve lá é Jon Snow. From the Wall, Night Watch. Night Watch. Hoje, você é uma figura, cara. Até stand-up você fez no navio, né? Eu fiquei sabendo Fiz. disso. Pois é, então nessa de dançar e cantar, descobriram que eu fazia peripécias, né? No meu contrato antigo. Daí no navio que eu tava como bar waiter. No iate tem isso também. Você é bar waiter, mas você é bartender, você é bar waiter, você é bombeiro, você é bar boy. Ou seja, eu fazia estoque, eu fazia limpeza, eu fazia venda, eu fazia drink, eu fazia atendimento, eu fazia entrega. Plus o side jobs, que eu era pool attendant, que a gente chama de deck boy, que eu armava as cadeiras, cuidava das cadeiras, fazia atendimento nas cadeiras, abria guarda-sol, fechava o guarda-sol. A gente tinha o Beach Barbecue, que era um barbecue na praia, porque a empresa tem uma ilha, e a gente no Caribe, a gente tem um dia do churrasco, que é na praia, a gente chegava no meio só areia, e você tinha que montar um restaurante e um bar. Você tinha que Estilo Below fazer Deck? acontecer. Hã? Estilo Below Deck mesmo, assim, de descer e ter que armar Isso tudo? de descer e montar tudo, e a logística, e nós do Banana Boat, e carregando as coisas, e mesa e bebida, e preparando o setup do dia anterior, setup de água, de tudo. E assim, iate é uma coisa muito, como eu falei, exigente, porque o dia que o passageiro vai chegar, nós tem que ter uma estação de água. Tem no meu Insta lá umas fotos com cookies e água com pepino, água com laranja, para dar bem-vindo. Dia de que tem que eles saem fazer um tour, nós tem que esperar. Sai todos os tripulantes lá fora, faz filinha, canta, bate palminha e entrega champanhe ou rampante quando eles voltam. E aí tem o drink de bem-vindos. Mano, é uma logística do caramba. A gente tem que se dobrar para poder fazer tudo acontecer. Em 9 pessoas, para 300. É tipo assim, todo dia é uma festa. Aí tem o dia do Yacht Club Party, que a gente fica tudo de gourmetzinho e toma aqui bandeja cheia de vinho branco, vinho tinto e champanhe para todo mundo que é do Yacht Club.
E aí eles vêm, tudo, sabe? É bem. Que legal. É bastante coisa. Então E você fora tem isso, que ser todo povo. além de tudo isso, você fazia Isso. stand-up. E aí, Te descobriram no show. resumindo, pra falar, eu sou uma árvore genealógica, vai caindo os galhos, eu esqueço do tronco que eu tava. O Luiz me ajuda a voltar. É um pouquinho do TDAH que ajuda também. Então, a gente Aí, resolve isso. então, aí o que aconteceu? Descobriram que eu era mais pra frente, pô, tem um Come show um de pedacinho talentos daquele aí. cookie que você comeu lá. Putz, até hoje, né, fazendo história. Ai, Aí, era Legalize, tá suave. ai. Então, vai lá. Aí Stand-up. eles descobriram, eles falaram, ó, tem o Cru Show, né? Daí, na época, bem nessa época que eu comecei a fazer o Cru Show, embarcou uma brasileira. E ela é muito amiga minha, inclusive, até hoje, a Renata. E ela era Entertainment Manager, né? E aí ela, tipo, veio, se apresentou, a gente era os únicos brasileiros no negócio, pronto, já tá feita a bagunça, né? Sempre saía junto, conversava, ia almoçar, fazia as coisas. E aí eles me incentivaram, pô, vá fazer e tal, o que que você faz? E aí eu comecei a fazer, eu sei lá, fala umas bobeirinhas ali e tal, e tá bom. No começo, o que que eu fazia? Eu fazia o tequila. O que que era o tequila? Tem uma vez que um cara, ele foi no American Idols lá, daí ele ficou parado assim, um cara de taxa, olhando pro nada, daí tocava a música tan, 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 tan. Americano, isso é muito, sabe, comum, clássico, né? E aí na hora que você Uhum. tocava tequila, eu olhava pro telão, tequila. Aí eu fiz no PowerPoint um negocinho lá, um time, um load, um negócio meio nada a ver, assim, e fiz igual, só que daí eu me enrolava mais. Tipo, eu tava aqui, pegava o telefone, olhava pro nada, dava tchauzinho pra alguém, Dava um tique ficava no nervoso, pescoço. dava um tique assim, fazia assim, agora vai. Olhava pro telão assim, tequila. E nossa, eles amavam, como o show do século, tá ligado? Mas comecei assim, aí depois eu via muito dead jokes. Isso é uma coisa. O navio, assim, de iate, ele vai um pessoal mais de idade, querendo ou não, né? Não é um asilo no mar, mas é um pessoal que é mais tranquilo, quer ir tomar um negocinho, quer ir lá curtir em paz. Entendeu? Não é aquela coisa igual no Netflix, mulher de biquíni pra todo lado. Não. Isso aí, primeiro que essas coisas nem iate é lancha. Pra ser iate tem que ser muito mais. Pra você ser considerado um iate, né? E depois um super iate, depois um mini cruzeiro, depois de fato um cruzeiro. Então, assim, nesses iates, o pessoal vai mais para curtir, relaxar, dar uma volta, ir para os passeios. Então, eles querem. É um monte de papai, um monte de ideia ali, fazendo dead jokes. O tempo todo eu ouvi um dead joke. Quer ver? What did Florida wear? O que, que a Florida veste? Daí da resposta é a New Jersey, que seria uma nova jaqueta. Nova New Jersey seria um estado lá que cobre essa área. Né? A piada é essa. É tipo um pavê para comer americano. E aí eu vi essas Tiozão. piadinhas, piadinha de tiozão mesmo, assim. Tipo, what is fluffy and fuzzy if you fall down from a tree gonna... Assim, o que que é fofinho e verde, se cair da árvore vai te matar? O que que é verde e fofinho? Eu falo, jaca, jackfruit? Não, é uma mesa de sinuca. Tipo, sabe, piadinha assim, eu comecei marcado nessas piadinhas besta. Nacho, qual que é o queijo que não é da sua conta? Nacho cheese. Não é seu queijo, nacho. Tem uns joguinhos de palavras. E eu comecei a notar essas piadinhas Não bobas é e diferente comecei. daqui, né? Você É diferente daqui, mas é que tem que É um traduzir, humor mas se a pessoa. diferente, né? É humor diferente. É uma piada de pai, é a mesma coisa. Tem assim, qual que é o nome da vaca num tornado? Milkshake. Que é a vaca. Milkshake é leite que chacoalha, né? Então, tipo, a vaca chacoalhada. Só que daí no inglês é mais engraçado. Traduzir não dá. Quem entende inglês aí vai entender as piadinhas. E aí eu comecei a notar essas piadinhas. E aí eu cheguei um dia e fiz diferente. Falei, não, Renato, hoje eu vou contar as piadinhas. Tá, conta. Daí eu cheguei assim, meu papai fazendo umas trick language, tipo assim, vou falar umas dead jokes. Isso Daí no eu, teatro. isso lá no lounge, pros passageiros, no dia do cru show, que é o dia que a tripulação, a maioria canta, né? É legal que assim, nas Filipinas tem um cultural muito forte de karaokê. Então todo filipino canta. Cara, você quer se é um cantor, é um filipino. Todos eles cantam, e muito bem. Então, é assim, é igual o nosso futebol, para eles é o karaokê, basquete e tal. Então, assim, é muita gente cantando, dançando, aquela coisa assim do K-pop, né? Aquelas dancinhas. E eu era, como já disse, fora da curva, porque eu não sei cantar, eu não sei dançar. Eu sei falar. Falar eu sei muito bem. Falar e se Então vou mexer. lá, É contigo vou lá, mesmo. vou falar e vou fazer. Daí eles gostavam. Aí vou usar umas piadinhas no passageiro aqui, tava demorando. Fazia umas piadinhas no passageiro aqui e ali. E aí eles iam gostando. Aquela da água, dos diferentes tipos de água. Eu acho show daquela.
Ah, é verdade. Então, qual que é a pegada da água dela que o Luiz tá falando? Que é assim, quando eu entrei a bordo, lá nesse navio, eu comecei, todo mundo americano, não tinha mais, eu parei de trabalhar com italiano, com francês, com alemão, era mais americano em si, americano e British, né, que é o britânico. E aí eu percebi uma coisa entre eles, que toda vez que eles iam pedir água pra mim, eles falavam de um jeito diferente. Pra mim, água é água, water is water. Mas quando eles iam, please, can you give me a still water? Still water. Tá. Aí, água. Can you give me a tap water? A tap water, tap. Tipo, eu comecei a fitar. E às vezes era engraçado que vinha três pessoas sentadas na minha frente, os três pediam água. Os três falavam diferente, mas no final dava 3 copos d'água. Aí eu olhava pra cara dele assim, será que os caras não conseguem ver isso? Still water. Daí eu zoava ainda assim, heat water, still water, side water, tap water. E eles falavam obrigado, obrigado, e saía. Não é possível. Não é possível que só eu tô vendo isso aqui. Aí eu comecei a fitar, e tinha muito, cara, muito. Eu não vou achar um papelzinho agora, mas eu comecei a notar, eu tenho um menu de 27 águas. E eu comecei a introduzir isso no show aos pouquinhos. Eu fazia as piadinhas, começava a falar da água, daqui a pouco eu já ia aumentando, daqui a pouco eu já ia contando umas historinhas que aconteceu, entendeu? E no final eu tava com um show Como tem stand-up. história a bordo de um navio, né? Sim, em 2 anos lá eu tinha um stand-up de se deixar meia hora falando lá. Só que eu fazia só 10, 15 minutos. Daí toda semana eu fazia um pedaço diferente. Eu tenho fácil aí uns 40 minutos de stand-up em inglês, brincando. De piadinha, de historinha, igual da cucharita e do burro lá. E, vixe, o que eu tenho de pergunta insolente, coisa que você, como eu disse, você não pode falar não. Imagina chega um passageiro pra você. Oi, bom dia, tudo bem? Isso em inglês, né? Good morning, how are you? Good. Ah, tudo bem. Que hora que passa o golfinho? Deixa eu mandar um WhatsApp pro golfinho. Tipo assim, você não pode falar não, você não pode falar não sei, você não pode ser grosso, você não pode ser estúpido. A pessoa está assim, que hora que passa o golfinho? Com o diário de bordo na mão. Aí eu assim, diário de bordo é tipo um jornalzinho, pra quem não sabe, que eles entregam na cabine todo dia. Eu olho assim, você viu o diário de bordo? Ah, é verdade. Yeah, let me see. No, don't have, não tem. Então, E eu tenho fazendo os trampos, eu pensando, o que eu vou falar pra essa desgraça? Dá uma olhada na recepção, eles têm todas as respostas. Só que daí começou a surgir um rumor que o pessoal do buffet, isso na costa, né? Como o pessoal do buffet ficava mandando o povo pra recepção pra fazer perguntinha idiota. Que estão mandando aqui pra fazer perguntinha besta. É que ontem veio perguntar quando que passa na linha do Equador, que não vira a linha do Equador, que vai reclamar. E aí um dia citaram meu nome. Puta, aí veio o Metri, veio todo mundo. Aí citaram o seu nome mesmo, né? Aí citaram meu nome. Daí eu falei, ué, teve um acidente com a baleia, os golfinhos vai atrasar. Tamanho engarrafamento ali. Falei desse jeito, assim, eles estão mais chave que o cara que do. Esse crash with the whale, eles olhavam pra cara do outro, assim, e o passageiro, tipo, dando risada, assim, entendi. E eles viram que o passageiro realmente queria o horário do golfinho. Achando que era às 5 da manhã a gente salta o golfinho. Anuncia a musiquinha do Teletubbies lá. Agora, 5 da manhã, este bordo, o golfinho passará pelas águas do Mediterrâneo. Não, cara, pelo amor de Deus, velho. Saia com o celular e tire suas fotos. Pô, não é assim, tá ligado? E a linha do Equador, uma vez a gente tava fazendo cross, que tinha aquelas linhas de alga, que os navios soltam comida de coisa de peixe, vindo umas linhas laranja gigante, alga e tal, que vai quilômetros. Daí o cara falou, a linha do Equador, olha lá. Eu tava... Tira a foto, eu fico imaginando, eu e a linha do Equador. Não. E eu também já tive esses, cara. Daí pra frente. Olha, acho que eu tenho que catalogar igual você cataloga, porque eu tenho tudo aqui. Isso não pode. Não, Luiz, um dia que eu for fazer o stand-up, eu vou pegar com você várias histórias pra usar também, porque eu vou precisar de script. Ó, quem tiver história pra contar aí, manda pra nós, coloca no comentário aí uma historinha legal que a gente vai ler e vai comentar tudo, viu? Vou fazer isso. Olha, já vai, quem sabe daqui a pouco já o humor já tá feito aí, né? Já deixa seu like, se quiser me contratar, tamo aí. Tô atendendo pelo Brasil inteiro, tô de férias, sou bartender, precisar aí, tamo aí. Mas assim, perguntas assim que não tem cabimento, tipo, ver aqueles ventiladores de energia eólica. É assim que faz o vento, né? Assim,
sai andando antes que venha mais perguntas, tá ligado? E aí eu fiz stand-up com historinhas e perguntinhas e sobre a água. Tipo, eles, por exemplo, água com gás, Sparkling Water, Soda Club, Club Soda, Royal, Bubbling, Fizzy. E aí tem as marcas, né? Que daí eu comecei a fazer piadinha. Nossa, esse é um coquetel clássico, né? Esse é gostoso. Pellegrino, água. Ah, nossa, Seltzer with Lime. Nossa, esse coquetel é da hora. Não, é água. Aí vem o cara mais chique, Franz Perrier, água. No final era tudo água, tá ligado? E tipo, o mundo falando de marcas e modelos, e aí tinha uma lista com o menu dos passageiros, achava hilário. No outro dia, Munhoz, please give me still water with a tap water and some bubble. Tipo, querendo usar como se fosse um coquetel. Mas é tudo água, caceta. Já me perguntaram quanto pesava a âncora do navio, passageiro. A gente tem história para contar. Vou catalogar e eu vou te ajudar a montar esse stand-up com algumas coisas minhas também, até com micos que eu já passei a bordo do navio também. Eu vou contribuir para o teu stand-up. Passageiro puto, porque na cabine não tinha micro-ondas e fogão. Não dá, né? Não dá como se explica, é pra salvar a sua vida, meu amor. E a nossa também. Porra, bicho, o bagulho, né, mano, é tudo metal, é tudo alumínio, é tudo prata, é tudo cristal, e o cara quer meter no micro-ondas, parceiro, não dá, cara. E daí pra frente, for your safety, madame, thank you, have a nice day. Safety first, você vai ouvir muito isso na vida a bordo, safety first. Safety first. Qual que é, assim, ó, e pra gente também ter essa outra parte, na sua opinião, qual que é a pior vaga que você acha que a pessoa pode trabalhar no navio, assim, que você acha, pô, essa vaga aqui é a mais difícil na minha ideia? Eu vou ser bem sincero, assim, na minha visão de trabalho, não existe pior vaga, existe como que eu vou dizer assim, o trabalho em si para suas necessidades. Por exemplo, Galley. Eu acho que Galley não é lugar de brasileiro. Por quê? Geralmente, amigos que eu tenho da Galley é um pessoal, por exemplo, indiano. Eu tenho muito amigo indiano que trabalha na Galley. Pô, os caras trabalham na Galley, quando eles voltam para casa, eles têm mansão, eles andam de R1, eles têm vida de Marajá, ganhando $500. O que você vai fazer com $500 no Brasil? É 2,5, é um salário de mercado. Só que aí que tá, o que você vai fazer para ganhar esse dinheiro? Então meio que não compensa. Não é que o trabalho é ruim. Sim, o trabalho é correria. Eu trabalhei fiz uns bicos de galho na época que eu tava de buffet ali para fazer um extra lá dentro. Acho que eu nunca comentei com você, não, isso. Eu cheguei a trabalhar na Galho. Eu era plate receiver, era uns castigos. O que você não fez a bordo? Era você não fez a bordo? Que aprontei, né? Não, é que a primeira semana lá teve muita gente que saiu, e aí tinha muito brasileiro que saiu, e aí eles estavam com demanda, e a gente do restaurante estava sem prato, e aí eles tiveram que pedir ajuda pro departamento, e eles colocaram pessoas do departamento, e aí eles colocaram o brasileiro, porque o brasileiro que foi embora, agora você vai pagar. E eu fui lá e fiz jus, e cara, eu era um dos melhores plateiros que tinha. Eu pegava os pratos e fazia assim, e aí tinha os caras assim. Porra, precisa de 200 pratos em meia hora, e os caras assim. Eu não vim aqui fazer esse trabalho aqui. Eu não. E aí, entendeu? Mas eu trabalhei no tempo de plateia, eu fiz muita amizade com o pessoal da Gare. E o legal é que depois disso, nossa, os caras me tratavam feito herói. Eu vinha na cozinha, tinha uma fila, porque assim, é demanda, né? Tem 40 pessoas com um garfo pra lavar. Eu chegava aqui, Munhoz, pulava a fila, os caras lavavam pra mim. Lavava meus garfos, lavava meus copos. Para os outros não pegar meu copo, pegava meu copo, escondia, não, esse copo aqui é do Munhoz. Isso é um adianto, mas você sabe que... Caramba. Isso é um adianto. Ixi, eu já participei dessa... Eu não, pegava um pratinho a mais e dava para eles, entendeu? Sobrava um vinhozinho, eu dava para eles, que tinha que jogar fora, eu dava para eles. Sabe uma Ninguém pegou no bico, é tudo copo. A máfia. Máfia, isso entra na máfia. Vai lá no lixo assim, ó. O que eu vejo também nessa parte da Galley, né? A questão que eu também tinha muito com o tripulante trabalhando ali comigo ali da Galley, que eu via, às vezes tinha assistente waiter mesmo que não respeitava, sabe? De chegar, joga os tratar pratos, mal, achar que tá por cima, tem muito disso. Mas esse povo é botado para baixo. Mas isso daí não tem vida longa nem no navio, nem em lugar nenhum, porque você achar que você é melhor do que alguém pela tua posição, acho que é a pior coisa que você possa transparecer ou ter com o próximo, sabe? De não ter empatia.
porque é um trabalho digno como qualquer outro. Então, assim, isso ninguém gosta de chegar ali, bater, jogar os pratos. Eu também tinha esse negócio, chegar lá, coloca, arruma certinho. Às vezes eu ganhava a gorjeta lá do restaurante, Eu dividia com eles, fiz eu muito dava lá pro isso. pessoal da Galha, então E eles não assim, aceitam, viu? Eles não aceitam. Eles têm aquele orgulho de dizer, não preciso, mas eles aceitavam de mim pela amizade, não porque de fato no que que eu eles não queriam. aceitava não, o meu eu aceitava, então Não, que eu conheci uns indianos que os caras orgulhosão, assim, não preciso, eu tô aqui trabalhando, eu tenho meu dinheiro, não quero dinheiro de ninguém. Porque, querendo ou Não, não, mas muita gente leva isso como de tá agradar, comprando o né? cara. Não, É é que de tem gente agradar, né? que dá o dinheiro, depois acha que, Que né? quer Não, mandar. agora Ah, você. não, sim. É, entendeu? E aí eles cortam isso, por Mas causa isso. disso. Mas aí também tem que entender que às vezes é aquele cara que já vai na segunda intenção. Não era assim, Sim. era de empatia, sabe? De Isso, dividir, exato. Sim. dividir o que você tem ali no bom sentido, porque todo mundo ali tá em prol de quem? Do passageiro, que é o passageiro que Por isso que faz eles entrar o aceitavam o dinheiro. meu, porque eles sabiam que eu tava dando de bom grado. Quantas vezes eu terminava com ele, Munhoz, come here, eu olhar, ia lá no fundo, um tocão de pizza, uns bolos, um negócio diferente que eles ganhavam na cozinha, que sobrava, e eles me chamavam para comer com eles. Então, que ideia que eu tô falando? Não existe trabalho ruim, mas existe o trabalho que é muito pesado, que não compensa para o brasileiro. A gente é comunicativo, a gente é simpático. Então, assim, para mim, para um brasileiro, assim, o limite é uma housekeeping, é um buffet. Para você entender como funciona o mundo do restaurante, como funciona o mundo da hotelaria. Se você já tem experiência com bar e tem um inglês legal, entra como bar boy ou bar waiter. Não vá de sou bartender há 10 anos que você vai cair do cavaco. Porque chega lá é tudo muito diferente, entendeu? Não é igual aqui, tem regras, tem receitas, tem hierarquia, entendeu? Então muita coisa muda. Então, assim, o trabalho da Gale é um trabalho honesto. Você está ganhando dinheiro, pô, se você está passando dificuldade, você sabe inglês, vai na Gale. Se você não tem preparo, não tem estudo, vai lá e você evolui lá, aprende, nada impede de conhecer um cara do restaurante. Eu aprendi coisa do bar assim, fazer amizade dos caras, ficava perguntando, ficava criança curiosa, mecânica, assim, tio, o que que é isso aqui? E o que que isso aqui faz, tio? Eu era assim, e os caras, eu dava os hambúrguer, né? Eles não iam falar, não. Eles ensinavam, entendeu? Tipo, não, isso aqui é o muddler, isso aqui. Porque eu não sabia os termos, né? Eu no começo do bar eu Sim. sabia tudo, mas eu não sabia os termos. Você chega aqui, coqueteleira, shaker. Aí vai traduzir. Hoje em dia eu esqueço de fazer a destradução. Bar spoon, que é a colher do bar, aqui, bailarina. Nada a Não tem ver, né? nem conexão, né? Não chega nem perto, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que você quer começar a vida a bordo, cara, primeiro veja o que o seu background, né, e se ponha abaixo. Entre na posição mais assim, se você não tem experiência com nada, se você já trabalhou a bordo, beleza, você já sabe como o mundo funciona. Mas se você, sei lá, eu sou CEO, quero entrar no CEO do navio, cara, nada a ver. Você não vai entrar como hotel manager, você pode entrar lá no escritório de lá dentro você crescer e mostrar que você pode, entendeu? Mas assim, eu acho que por questões de custo-benefício, acho que a Gala é o mais pesado que tem. Mas depende da companhia, o salário, né? Porque Também depende onde da a gente tem companhia. vaga em aberto de galha é Então, US$ 825. é que eu entrei na minha época era 400 conto, né? Ah, 400, tá. 500 no Não, máximo. hoje Com o dólar era R$ 3. Hoje em dia, não, até não. vale a pena, entendeu? 825 a gente tem Sim, em uma das companhias e na outra 649. sim, Então tá um pouquinho mais. Aí depende da questão, se a pessoa tá pronta sim. para isso ou não também, né? E outra, se você vai entrar, vai até o fim. Porque se você não vai até o fim, você se picha, você não tem evaluation, você não consegue aplicar para empresas melhores. E foi por isso que Porque, eu te chamei, porque você tinha um bom evaluation, tinha boas sim, avaliações, e eu lembrei de exato. quem? Não só de você, porque senão vai ter gente que vai ficar com ciúmes aí depois, mas não lembrou de mim? Cara, aqueles candidatos que eu sei que é realmente bom, eu tenho numa lista assim, sabe, de sempre quando eu tenho oportunidade, eu chamo. É igual, tem pessoas que têm mais vontade de trabalhar, pessoas que você vê que, Sim, vai, que vai fazer o negócio direitinho, então isso é normal, não é de sim. privilegiar, é você entender que tem pessoas que estão muito mais à frente e estão se Uhum, desempenhando a mais, não é os preferidinhos, não, a pessoa faz realmente se faz ser diferente, né? sim. né? E qual que é mais Isso é legal, na verdade. sua opinião? Ah, mais legal aí vai depender do que você gosta. Eu gosto de estar no público, um povão, festa, bagunça, é o bar. Se você é uma pessoa mais centrada, uma pessoa que gosta de público, mas é uma pessoa mais posturada, shopping. Se você é bom de venda, shopping é muito bom que você ganha em cima, recepção, entendeu? Se você eu
não tenho faculdade, não tenho nada, tenho experiência em restaurante. Cara, vai pro restaurante lá, você pode crescer até na Gale mesmo, se você começar pela Gale, lá dentro, você começa a conhecer os managers, os supervisores, você pode aplicar lá dentro e crescer lá dentro, como eu fiz. Eu era um Zé Ninguém, mas, ó, pensei, eu estudei mecatrônica, sou formado em mecatrônica, nunca atuei na área. Existe ainda? O quê? Mecatrônica? Pois é, eu sou formado em mecatrônica pelo Instituto Pensei que você ia falar Federal. da datilografia. Não, pior que eu tinha. Ó, o Luiz sabe, ele me ajudou muito, mas quando eu mandei o currículo que eu não tinha o que pôr. Eu botei, ó, eu fiz mecatrônica, eu fiz datilografia, eu fiz curso de hardware, que era que eu sabia tirar um HD e botar um HD com aqueles cabos parafusados, que era cabo flat. Acho que muita gente nem sabe o que é isso, cabo flat, HD, entrada, o drive do disquete. Meu hardware era esse, né? Eu mexi em Windows 98, 95, formação com Windows 2001. Curso de Excel, daquele que você fazia na escolinha. Cara, é o que eu sabia, mas assim, eu tinha muito. Eu sou uma pessoa que. Eu tenho, tipo, acho que mais por causa do TDAH, que é a doença do futuro agora. Eu acho que eu sempre tive, mas eu não sabia. Então eu só lidava com o que dava. É, eu sou muita pessoa assim de olhar, eu aprendo fazendo. Se eu ver a pessoa fazer, eu replico muito rápido. Coisas complicadas para mim, muito, como falar assim, mecanicamente complexas, para mim se torna fácil. Mas coisa fácil para mim é difícil. Entendeu? Se você pegar assim, é aqui, bota aqui. Mas é só isso? Não tem um macete, não tem. Por muitos anos eu achava que Kumon era uma entidade que tinha um segredo para poder estudar. Kumon, já ouviu falar Kumon? Sim, Kumon é sim. um pessoal, né, aqui na cultura muito japonesa, tem aqui no registro, minha cidade é uma cidade muito forte na cultura japonesa, cidade imigrante, aí tem os Kumon da vida. Eu achava que Kumon era um clube de gente inteligente. Não, é para estudar. O que é estudar? Eu fui descobrir que era estudar com 22, que é sentar e ler o livro. Eu achava que estudar era uma fórmula, uma magia que. Eu não sabia o que era estudar. Eu fui entender que estudar quando eu fui para uma amiga, assim, igual que hora que passa o golfinho. O que é estudar? Ela riu. Eu falei, não, o que é estudar? Me explica, estudar. O que você faz? Você pega o livro e lê. Não é só isso? É. Mas você consegue, assim? Eu vou te falar. Então, Eu analiso muito algumas, de tanto trabalhar com recrutamento, você sim. já fica meio. Já você vê os perfis. Você não conseguiria ser safety dentro do navio, mas nem aqui nem na China. Não, eu esqueci muita coisa. Você ia ficar no sentido de segurança, no ponto de vista que você não é um cara que gosta de ficar parado, ou não que segurança fica parado, mas você não tem muita interação, fica só ali observando, mas Só que daí tem os picos de hiperfoco, que isso ajuda muito. Se eu sou safe, eu tenho hiperfoco, aí eu vou ver coisas que ninguém vê. É o que já acontece no restaurante. Eu já vejo, por exemplo, eu tô aqui, eu tô vendo 100 pessoas, eu sei todas as mesas que tá com o copo vazio, qual que eu tenho que para chegar. Então eu faço uma rotação, no que eu bati o olho, eu já vou ver quem quer bebida e já tô vendo o prato que tá vazio para ir recolhendo. Então, se eu tô focado, eu tenho esse. Mas se for por escolha e por gosto, você não é um cara que tem a característica de vagas que você fica lá na recepção paradão, esperando alguém vir e você atender. Não tenho postura para ficar parado no. Assim, eu até tenho, eu consigo, eu me adapto fácil. Essa foi a parte boa, porque eu aprendi tudo. Como eu não sabia o que estudar, eu tinha que me virar. Então eu aprendi com o que o professor passava na mesa, ou que o outro estava escrevendo, com o caderno que eu copiava, né? As lições que eu não sabia, entendeu? As coisas que eu fazia na hora. Tá, a lição tal, já ia resolvendo na hora que o professor estava passando na mesa lá. Então, assim, por causa disso, eu aprendi meus meios. Então, eu evoluí de uma forma diferente, entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, eu não consigo pegar um livro. Pega esse livro e estude. Odin, estuda essas páginas aí, cara. Não vou conseguir. Eu vou pegar ali o que tem ali, vou jogar vídeo no YouTube e tentar procurar imagens e fotos e vídeos que expliquem aquilo ou que mostrem como é. E aí sim eu pego. Você aprende. Sim. Então eu entendo como eu funciono. Então isso é legal, porque daí isso me ajuda muito, entendeu? Eu, por exemplo, um negócio meu bobo, mas eu aprendi dirigir vendo. Boa parte da minha vida eu aprendi a dirigir vendo, jogando, sabe? Aí vendo assim os outros dirigir assim parado olhando. E aí um dia precisou, eu sabia certinho. Como se eu dirigisse há anos. E não, nunca tinha. Peguei a altura da embreagem, atendi a altura, não é verdade. Tá aqui, tá, achei, pronto. Entendeu? Exemplos, assim, eu não tô dizendo assim, vou ver o piloto dirigir um avião. Não, calma lá, colega, também não é assim, né? Eu não sou, né,
Do nada, do Neida. Super Odin. Não, mas eu faço isso geralmente. A minha facilidade é essa, acho que é a minha maior qualidade. Então, eu com essas partes do TDA que bate hiperfoco, principalmente quando eu tô no restaurante, tô focado. Agora, atendimento. Cara, não tem mais nada passando na minha cabeça. Não tem música, não tem filme, família, não tem nada. É eu e o atendimento. Tem que fazer acontecer. É 2 horas de hiperfoco. Tá lá, eu consigo ver todo mundo que tá faltando, o que tá precisando, o que tá errado, o que não tá. Isso é um problema, porque às vezes eu vou para relaxar e eu fico vendo defeito em todo lugar. Ó, tá faltando prato, o talher não foi plantado, isso aqui. O cara passou 2 vezes do copo vazio, o cara botou na mesa, bateu na mesa, bum, com tudo, entendeu? Tipo, Você sabe que isso eu também tenho essa situação do navio ter forjado muito isso, né? De você quer um atendimento de sim, qualidade. excelência. E é difícil às vezes você encontrar e você fica mais crítico, né? Não é nem Sim. que você vê defeito, mas é que você fica mais crítico, porque tem gente que de fato faz algumas coisas que você fala, nossa, não tem como, Nossa, né? isso no meu trabalho era justa causa. É. E pra gente É ir difícil. para os nossos finalmente aí, que você dá de conselho pra galera que tá chegando? Se tem uma coisa que você possa se falar assim, ó, isso daqui, cara, foca nisso daqui que para mim foi o principal ou eu aprendi na marra. O que você daria de conselho? Se alguém vai acatar é Inglês. outra coisa, Ó, né? um Mas é conselho para cada quem um. quer embarcar, a primeira vez, cara, aprenda inglês. Aprenda. Não é estudar, fiz escola, fiz curso, só avançar. Aprenda, faça acontecer. Tenha a noção que você de fato vai falar, porque o que vi de gente tomar esculacho sabe, se lascar por causa de bobeira. Exemplo, tá no restaurante, vai abrir 10 minutos. Please wipe the table. Aí a pessoa, o que é wipe? Clean. Tá, limpar. Aí a pessoa vai lá fazer o tribuquitisi, vai lá pegar balde, vai lá fazer isso, o restaurante 10 minutos para abrir. Aí tem 40 mesas para limpar. O que o cara fez? Limpou uma mesa. O que ele era para ter? Ele fez? É para pegar um pano, bater, tirar a poeirinha e ir um por um, e vapo, e vai, e lambeu, foi. Entendeu? Tipo, coisa simples. E muitas vezes receber uma ordem e aí você olhar pro lado. O que ele falou? Cara, eu trabalhei no iate agora, é só eu de brasileiro. Se eu não entender, lascou. Não tem a quem recorrer. Muita gente peca nisso porque embarca com outros brasileiros e entra numa zona de conforto. Você tem que Sim. se tirar dessa zona. Você tem que enfiar na sua cabeça que é você e Deus e já era. Você tem que saber inglês e pronto. E não é porque que o indiano não sabe falar inglês. Não, ele fala inglês, com o sotaque dele, igual você. Não. Facebook, Olhar na, Ampurg, olha, Orkut, você também fala com sotaque. sim. Não, é que Então, assim, a tendência é você apontar pro lado e não ver o teu, né? sim, então. Porque você está falando inglês errado. Cara, não existe inglês errado. Se você entendeu e se comunicou, o inglês está falado. Eu aprendi isso muito com a vida a bordo. Já vi muita gente, professor de inglês, vir falar: Rodinho, você fala inglês errado. Errado? Trabalho 6 anos a bordo, eu falo inglês errado? Ó, então, Sim. voz me ser está a me dizer que eu falar totalmente incoerente com a vossa. Pô, quem que fala assim, cara? Indo devagar, pausadamente? Não, em inglês ele só fala. Ei, Odin, isso é fantástico você falar, porque em um desses cursos que a gente teve da Companhia Costa, quando a gente tinha esse presencial que você fez, Uhum. chegou uma candidata minha, Uhum. isso às vezes me espanta quando eu vejo acontecer, e ela falou assim, nossa, eu tô abismada com o processo seletivo dessa companhia. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? E ela estava no intervalo do curso, ela falou assim, como é que colocam uma professora dessa com inglês? Ela era professora de inglês, a Uhum. menina que veio Uhum. reclamar, ela tinha Uhum. passado por uma posição e ela estava falando assim: como é que colocam uma pessoa dessa com inglês horrível desse para dar aula de uma companhia importante como essa para gente? Aí eu falei assim: olha, eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você aprenda ou no amor ou na dor quando você estiver Uhum. passando por ela. De nada vai valer um excelente inglês sem nenhum problema de comunicação do ponto de vista que você julga que é o melhor, Uhum. sem alguma gíria ou talvez um pouco de acentuação por ser brasileiro, por ser italiano, por ser filipino, por ser indonésio, enfim. Nada vale um bom inglês se você não tiver uma boa atitude. Sim. Aquela pessoa que está dando aula para você, ela chegou em um cargo que talvez você não chegará dentro do navio só pela atitude que você está tendo aqui hoje, não que eu não deseje. É como eu Uhum. falei, você pode aprender na dor
ou no amor. Porque, de certa forma, se você for com essa concepção para bordo, você vai perceber que muitas pessoas, de fato, não falam inglês perfeito como você está idealizando aqui, como você como professor e na sua ótica. Então, assim, não pense que o inglês é o único caminho para estar dentro da companhia, né? Cara, essa menina ficou super sem graça. Eu não falei para tirar ela, mas assim, às Pra vezes entender, se põe no seu lugar. às vezes tem gente que ela realmente assim, eu falo super bem inglês, eu sou professor há anos, isso, aquilo, outro, eu mereço ser comandante dentro do navio. A gente não, o mérito ele não vem só por uma questão, ele vem por atitudes, ele vem Às vezes nem por o comandante fala desempenho. inglês bonito. Pois é, eu trabalhei com comandante grego, sabe, era difícil entender e tá tudo bem, entendeu? A gente, Italiano. I speak English like this. If you don't understand, I'm gonna understand what you say to me. o que vale? É só o inglês? Não, é sua atitude, é sua comunicação, é o seu desenvolvimento com as pessoas. Então, assim, sai dessa casinha desse jeito que você está pensando aí, senão você vai ter uma vida muito ruim dentro do navio por conta de atitude. E eu nem lembro que fim deu em relação a isso, mas eu acho que a pessoa começou a olhar assim, sabe, que de fato não foi legal a colocação dela. Ela não expôs a professora para a professora, mas veio expor para mim que era o agente dela. Então, assim, que bom que ela falou isso comigo, porque eu tive sabedoria de filtrar. Porque imagina se ela foi com a mesma atitude para dentro do navio. Pode até ser que tenha ido, mas isso... já deu uma quebrada, né? Eu acredito, tomara que sim, né? Porque isso poderia comprometer de uma certa forma que não seria positiva, né? Então, enfim. O pessoal vê série, idealiza o inglês perfeito, quando vai gelar não é nada a ver, cara. Muito amigo meu fala, meu amor, a vida não é um morango. Então vai com calma, vai. Isso. Odin, cara, eu só tenho a agradecer o teu tempo aqui comigo. Foi bem legal. Eu espero que a galera aqui goste de ter escutado um pouquinho da tua história. É um cara Não falei nem um décimo do que daria pra falar. Eu tenho um podcast 4 horas aí, brincando. Não, mas a gente vai fazer o próximo, que eu vou deixar com gostinho de próximo, porque agora o Odin vai para os Estados Unidos também com a gente. Tô querendo. Vou fazer acontecer. Outra oportunidade aí que pintou, a gente já conversou sobre isso, então quando você estiver lá, aí a gente grava um de lá para você falar um pouquinho da tua experiência. Com certeza. E a mágica? Tem que falar, os caras que sabem da mágica. Faz a mágica. Cara, você dá mágica. Ó, aqui, ó, tem umas magiquinhas que a gente faz. Olha, não treinei muito essa, né? Mas vamos lá. Você é meu passageiro, você tá lá comendo feliz, eu vou fazer mágica. Tem várias mágicas. Então aqui tem uma nota de $1, né? Uma nota de $1 comum, né? Pode ver aqui, ó, inteirinha, tá? Eu não sou muito rei da magia, mas vamos lá. Vou dobrar a nota, tá? Vamos aqui. Dobrar a nota aqui. Vamos lá. Cadê a câmera aqui? Vamos lá. Opa. Deixa eu colocar você só na tela. Peraí, deixa eu até tirar. Peraí, deixa eu tirar eu. Ó, de novo, ó. Dobrei a nota aqui, vamos lá, ó. Porque não dizer que eu tô segurando nada aqui, ó. Tô equilibrando. Uau! Ó, só. Bravo. Essa não. Essa, será que o Mr. M consegue explicar essa? Então, vamos ver. Quero ver nos comentários aí, falando aí como que foi que eu fiz essa mágica. Sigma. Eu vou pedir pro Peterson ver esse vídeo, que ele é mágico, embarcou com a gente, assim, explica essa mágica aqui desse menino. Valeu ou não valeu? Ô, louca. Eu fazia a magiquinha do tipo assim, o dedinho do tio, saiu. Putz, fiz a criança chorar, fudeu. Nossa, nunca mais fiz piadinha de dedo pra criança a bordo, porque pra explicar pro picolino italiano que o dedo do tio não saiu e na língua que eu nem sabia falar direito. Nossa, eu tive que me frear muito pra fazer muita coisa a bordo por causa dessas coisinhas. Mas isso é show. É coisa que você vai levar pra vida toda, tudo isso que você vivenciou. Cara, isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Tudo que a gente vivencia, as histórias, tudo. Através das vivências que a gente tem, eu falo assim, cara, sair da casinha, ir para uma experiência internacional, faz a gente amadurecer e muito, e muito.
E fico feliz em ter feito parte dessa tua história, assim como de muitas pessoas. E também alguém já ter feito, alguém já ter feito isso também por mim, de acreditar, de colocar, e é onde eu também vejo que, cara, só vai. Se realmente é teu objetivo, vai. Sim. Tá bom? E eu queria deixar aberto aí, pessoal que tá assistindo também aí, que vê depois aí, se tiver, né, teve ânimo de assistir até agora, quiser deixar um comentário aí, uma pergunta, um qualquer coisa aí, eu vou estar lendo depois, vou estar respondendo. Meu Instagram aí é Odin_Moon, de Lua, ODIN_Moon. Se quiser, manda um direct lá também, quiser perguntar alguma coisa, ficar na dúvida, quiser saber mais de alguma coisinha aí, eu fico à disposição. Tô de férias, me dei esse luxo. Vou ficar aí um tempo no Brasil, tô tranquilo, como eu comentei no começo ali. Mas precisar, tamo aí, Luiz também já sabe, precisar, tamo aí. E é isso. Saiu de Registro, vem pra Curitiba, avisa que aquele café. Vamos tomar um cafezinho aí. Eu não rasguei seda pra você à toa porque eu gosto de você. Você sabe que eu gosto. É nóis, eu também sou um padrinho pra mim, um pai que nunca tive, eu já te falei isso. Já até almocei na tua casa, nem falei sobre isso. Aí, pra não falar que ia puxar saco, se você jogasse na roda, ia ficar meio. Pô, deve ser amiguinho, né? Almoçou, jantou, sei lá, tomou café. Mas... Beleza, pode deixar. Obrigado, Odin. Se cuida. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Te convido para fazer o cadastro no site e começar um processo seletivo, seja para os navios, como vocês viram aqui, ou também para as outras oportunidades que nós vamos te mostrar nos hotéis e resorts nos Estados Unidos, tá bom? Espero ver vocês em algum processo. Um abraço! Meu nome é Marcelo, estou aqui hoje para agradecer ao Luiz, à Thaís, a todo o time da Portside que tem me ajudado desde o início nessa trajetória do meu primeiro embarque. Eu sou Maria Luz, para mim foi a melhor experiência que eu já tive na vida. No caso, eu estava trabalhando na minha área, com o que eu gosto, conhecendo o mundo, treinando inglês. Então, assim, se você está aí com alguma dúvida se é a coisa certa a se fazer, cada um com sua própria experiência. Pela minha, eu digo, pai, se joga, que é muito bom. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique. Foi uma experiência sensacional, uma experiência de trabalho internacional, onde você conhece os seus limites, onde você consegue adquirir conhecimentos em novas culturas, você vai treinar o teu inglês lá dentro. Você vai conseguir economizar uma grana muito boa. Se você está interessado em trabalhar em navio do cruzeiro, se você tem essa vontade, se você tem essa disciplina, a agência Portside é uma agência excelente. Foi assim, excelente. Foi uma experiência surreal. Olá, lindezas de viver, tudo bem? Eu sou a Jali, massoterapeuta da MSC Áurea Spa. Bom, se você pretende viajar ao mundo, ganhar numa moeda mais forte, a vida a bordo definitivamente é o melhor caminho e eu amo o que eu faço. E eu amo o meu trabalho. Se é esse o teu objetivo, corre para Portside, se inscreve e eu te encontro pelo mundo. Até mais.